Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui com mais um Give Back. Sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, startupeiro. A gente vai falar de tecnologia, de inteligência artificial. Vocês não acreditam, mas eu trouxe um mega convidado hoje. É um prazer ter você aqui, Rafael. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês conhecimento, de poder também aprender mais sobre os conhecimentos de tecnologia e poder explorar como que eu posso compartilhar com vocês aí um pouco da nossa trajetória, quanto startup, quanto pessoa também, quanto profissional, em diferentes aspectos aí que eu possa compartilhar com vocês a minha trajetória e poder inspirar outras pessoas a estarem aí usando a tecnologia para terem um diferencial de vida e de carreira. Com certeza, Rafa, tu veio para agregar muito o nosso podcast aqui. O give back, não sei se tu sabe, mas é devolver para as pessoas um pouquinho daquilo que a gente já aprendeu, já adquiriu, né? Nosso conhecimento. Então, é devolver para as pessoas um pouquinho do nosso conhecimento para todas as pessoas terem acesso, né? E isso é maravilhoso porque quando a gente consegue trazer uma pessoa que nem você, um profissional que tem um baita case do sucesso que vai compartilhar com nós, com certeza vai ajudar muitos empreendedores, muitas startups que estão no início aí da jornada. Sim, fundamental é a gente ter essa coerência de continuar em frente, sabe? E acho que a nossa trajetória, além de ter tido diversos cases dentro da própria trajetória, mas também essa resiliência, sabe? Que passamos por altos e baixos, mas continuamos sempre em frente e conseguimos chegar no objetivo, que é aí um dos pontos mais importantes que eu vejo que a gente pode trazer como exemplo. Então, gente, eu vou pedir um pouquinho para o Rafa falar para nós quem é o Rafael Aquino, né? Da onde ele surgiu, da onde ele veio, qual que é as formações dele e como é que ele se destaca aí dentro do cenário. Perfeito. Bom, então eu sou Rafael Aquino, eu tenho graduação em Ciência da Computação, também tenho o curso de programador Full Stack pela Rocket City, então eu sou programador e desenvolvedor, e também participei de um programa de capacitação em Harvard sobre inteligência artificial. Há bastante tempo atrás, antes da OpenAI surgir, democratizar esse mercado e tornar isso muito conhecido para todo mundo hoje, sabe? Hoje todas as pessoas já têm um conhecimento de que pelo menos isso existe. Naquela época, como nós costumamos dizer, era tudo mato ainda nesse mundo da IA, principalmente ainda aqui na nossa região, né? Bom, eu também sou professor de programação na Universidade de Caxias do Sul, então tive aí o convite para estar ministrando algumas aulas em algumas cadeiras, porque justamente para trazer esse conhecimento que a gente teve, essa experiência de empreender com o nosso conhecimento, trazer isso para dentro da universidade. Porque não basta só, como se fosse simples, mas não basta só seguirmos um curso e estudarmos. Se a gente puder utilizar isso com o empreendedorismo, atrelar isso ao empreendedorismo, com certeza os resultados são muito amplificados ali. Também eu sou pai de duas meninas, a Luísa e a Maria Luísa. Hoje eu sou casado com a Leandra, eu sou cristão. Então hoje eu frequento uma comunidade cristã evangélica. E também eu sou empreendedor, então eu tenho as minhas empresas, né, as minhas startups, algumas com participação, outras com uma participação maior de C-level. E também eu desenvolvo software, programas, e sou apaixonado por solucionar problemas, né? Então estou sempre em busca aí de oportunidades, de coisas novas, de estar podendo levar conhecimento também para as pessoas. Então tem alguns trabalhos voluntários que eu participo também. Vocês viram, pessoal, né? O nosso convidado de hoje é de peso. Ele vai ter muito para compartilhar conosco aqui. Rafa, então eu fiz algumas perguntas, a gente vai se basear num roteirinho aqui, mas bem tranquilo. O nosso giveback ele é um bate-papo descontraído, onde a gente quer que o convidado se sinta à vontade, se sinta confortável, né? Então eu digo que o nosso podcast, ele não é uma entrevista, mas ele é um bate-papo onde a gente passa conhecimento para as outras pessoas. Perfeito. Rafa, o que despertou seu interesse pela ciência da computação e pela inteligência artificial? Da onde veio esse desejo? Bom, veio lá dos primórdios ainda da minha infância.
Então, onde eu gastava muito do meu tempo estudando matemática. Então, sempre foi a área de ensino que eu mais tive facilidade, que eu sempre tive mais excelência. Então, sempre foi na matemática, desde o começo, nas séries iniciais, e também com a vinda do meu primeiro computador. Então, eu me apaixonei simplesmente por aquela máquina e eu ficava muito tempo ali jogando desde criança, sempre em frente do computador, sempre tinha essa vivência. E com o passar dos anos, eu descobri que aquilo poderia ser levado para um outro nível, né? Não só para o investimento de entretenimento, mas que tinha todo um universo que fazia aquilo funcionar. E também, em contrapartida, eu sempre fui uma pessoa muito, muito, muito curiosa. Eu sempre queria saber um pouco mais sobre as coisas, como é que elas funcionavam, como é que elas existiam. Tá, mas como é que eu coloco um CD dentro desse computador, ele consegue ler o que está dentro daquele CD? Como é que funciona esse pendrive que eu boto aqui? Como é que funciona essa transição de dados? E eu sempre fui também muito apaixonado por tecnologia. Então, desde os meus filmes favoritos eram voltados à tecnologia, a coisas novas, futuristas e tudo mais. Então, atrelando tudo isso, se formou meio que um, um pacote, digamos, dentro da minha vida, em que segui por esse caminho da ciência da computação e quando eu pude escolher a minha profissão, foi muito simples, do meu ponto de vista, sabe? Foi muito simples para mim escolher o que eu queria, porque eu já estava envolto de tudo isso há bastante tempo. E a lógica, a matemática, como eu falei antes, sempre foi algo que eu consegui me sobressair. Ninguém é bom em tudo. Acredito que nós todos temos que melhorar até nas coisas que somos bons, quem dirá no Exato. restante. Então, nada mais justo de seguir aquilo que eu tinha alguma dominância como carreira profissional. Então, foi algo que foi simples e eu sempre comento com as pessoas, para as minhas filhas, para todo mundo que eu posso compartilhar isso. Estude e trabalhe na área que você é apaixonado por aquilo que você gosta. A chance de você alcançar o sucesso, e o sucesso ele pode ser diferente medido por diferentes pessoas, né? O resultado de sucesso pode ser um para mim, pode ser outro para você, pode ser outro para qualquer pessoa. Diferente o que for sucesso para você, é muito mais fácil você alcançar quando você está estudando e trabalhando naquilo que você gosta, naquilo que você tem paixão. Porque o dinheiro, o É status consequência, é né? consequência de fazer um bom trabalho. E as pessoas só conseguem fazer um bom trabalho a longo e médio prazo se elas gostarem daquilo e amarem aquilo com paixão. Senão, aquela curva acaba decaindo. E acho que isso é muito importante, sabe? Eu sempre fui apaixonado por tecnologia, por computadores, por... Depois eu descobri outras coisas que, atrelada a isso, poderiam me levar a lugares melhores ainda, mas foi sempre a paixão que eu tive desde criança e eu me via fazendo isso. Então, foi um processo meio que natural, sabe? Ir para essa área de tecnologia. E com certeza eu não mudaria isso. Hoje eu tenho, esqueci de na minha apresentação de formas, eu tenho 27 anos. Então, tenho uma grande jornada ainda pela frente, bastante tempo, né, se Deus quiser. Então, eu continuo me vendo nessa área por bastante tempo ainda. Tanto que hoje eu leciono na universidade dentro dessa área também, para poder levar os jovens ali conhecimento sobre a ciência da computação, sobre a tecnologia, sobre a inteligência artificial, sobre a programação. Então, pessoal, vocês pegaram a dica do Rafa? Se vocês amam aquilo que vocês fazem, vocês vão se destacar. Com certeza vocês vão evoluir na profissão de vocês. Mas façam o que vocês amam de verdade. É isso, Exatamente. né, E sem Rafa? aquela pressão de, eu preciso X resultado, X valor, eu preciso alcançar isso em X tempo. Hoje eu tenho, sei lá, 27 anos, mas eu tenho colegas meus da universidade que eles estão muito à frente economicamente e atingiram resultados muito mais rápidos do que eu. Mas assim como tem pessoas que começaram naquela época e ainda estão cursando o curso. Então, cada um tem o seu tempo dentro do macro mundo, né? Então, cada um está cursando a sua vida. Não quer dizer que exista resultados para cada uma das idades que a gente venha a ter durante a nossa Eu vida. sempre digo, né, Rafa, não existe certo ou errado. Exatamente. Existe o momento, o time da pessoa e a jornada da pessoa. Exatamente. Uns se despertam antes e outros precisam um pouquinho mais de movimento para o despertar, que a gente ama, né? Eu gosto muito dessa palavra, que é se conhecer, é o autoconhecimento também, né? Para saber em que rumo vai tomar.
em que jornada tá. E tem uns que vão mais adiante, vão mais rápido, e outros precisam um pouquinho de mais tempo para evoluir, né? Que a gente está Sim, aqui para essa evolução. exatamente. Rafa, eu sei também que tu tem um curso fora do país, que tu se destaca, que é de inteligência artificial. Como é que foi esse processo? Como é que tu chegou nesse curso? Sim, bom, hoje eu gosto muito de trazer esse conhecimento, porque é dentro de além de ser de uma universidade excelente, com certeza também é sobre um mercado diferente. Então a gente está falando dos Estados Unidos e tudo acontece antes lá do que aqui. É um processo Ah, natural por ser uma economia de primeiro mundo. A gente hoje, infelizmente, ainda a gente vive num país de terceiro mundo, certo? Então é uma diferença sociocultural muito grande. E também que tinha pessoas de todos os locais do mundo. Então eu sempre prezo muito e acho que, tenho certeza, na verdade, de que hoje o maior valor que eu já tive em toda a minha vida foram conexões mais do que qualquer outra coisa. De tudo que eu aprendi, de tudo que eu adquiri, foram conexões. E essas conexões são que eu prezo bastante. Então, ter me conectado com pessoas de diversos locais do mundo, de ter conhecido projetos que ainda eram preliminares no começo e verem que hoje são empresas gigantescas, de ter pegado insights, ideias, ter trazido para dentro do meu próprio negócio, isso foi de valor inestimável, assim, nesse contexto de ter feito esse curso na Universidade de Harvard, de inteligência artificial, e também um pouco de que foi um curso e um programa que poucas pessoas têm, talvez, conhecimento sobre, mas você pode ingressar hoje sem nenhum investimento, certo? Então, eu sempre comento, a oportunidade, ela se cria, ela não chega até as pessoas. As pessoas criam a oportunidade, certo? E aí, quando a gente começa a ter esse conhecimento, começa a pensar dessa forma, você começa a ir atrás e criar as suas oportunidades. Não ficar esperando que elas venham até você. exato. É nossa mudança de mentalidade, né? Que é um Exatamente. mindset, mas eu gosto de traduzir para o português. É a mudança de mentalidade que a gente precisa ter. A gente Uhum. precisa confiar em nós mesmos e correr atrás das oportunidades. Não ficar sentado esperando que venham as oportunidades, porque não é assim que funciona, né, Rafa? E o network, a conexão, as pessoas fazem com que tu chegue mais longe desde que tu esteja no ambiente certo e com as pessoas certas. Exatamente. Ninguém foge disso, né? Hoje somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, todos os seres humanos, todos os animais também do nosso globo também seguem esse princípio, então é uma média. E aí a gente precisa avaliar como é que tá essa média, sabe? E não é uma questão de. Muitas pessoas colocam de orgulho, de vaidade. Não, é o que você busca pra sua vida, sabe? E amor próprio é isso, é você saber que talvez aquele ambiente já não esteja te fazendo bem, você precisa ir para outro. E essa migração é natural de todas as pessoas, né? Então, isso foi muito presente na minha vida. Hoje eu sempre busco ser o menos inteligente do grupo que eu tô, sabe? Até para mim poder estar evoluindo, para estar crescendo, para estar aprendendo sobre coisas novas. Então eu sempre busco estar entre o que menos sabe naquele assunto, eu quero estar lá, porque aí sim está me mostrando que eu estou no lugar certo. E essa busca me trouxe essa oportunidade, assim como várias outras que eu já tive, foi por estar sempre atrás, sabe? Sempre buscando, buscando, olha, eu preciso dessa oportunidade, eu preciso encontrar isso, onde é que fica, como é que aprende, onde é que está esse conteúdo. Hoje a gente tem acesso, e eu sempre trago isso para os meus alunos, é um dado muito importante. Com o smartphone, que todas as pessoas possuem, a gente tem mais poder armamentista que todas as armas da Primeira Guerra Mundial, certo? Com certeza. Porque o poder é informação. Imagina agora com o computador quântico chegando aí, né, Rafa? A Exatamente. gente Mensurável, né? é Sim. imensurável, né? Uhum. Que só para quem está estudando, quem sabe exatamente, ver, é gigantesco. É milésimos de segundo para ele te dar uma resposta, né? Então vai, nossa, não consigo imaginar assim como que vai mudar a vida das pessoas, né, Rafa? Mas fala um pouquinho mais do curso, como é que é esse curso, o que que tu aprendeu, o que que tu tirou de lição daí?
Sim, com certeza. Além de toda a parte lógica e programação, que é fundamental para hoje a gente compor inteligências artificiais, toda essa cadeia de história, como que isso surgiu, de que isso não é algo de hoje, né? A gente está falando de tecnologia lá de 1950, que já começava a ser formulada, de que nos Estados Unidos, em 1980, eles já faziam fórum sobre isso, que a gente está fazendo agora só no Brasil. Então tem um aprendizado sobre que isso tudo tem todo um legado, tem toda uma história sobre esse conceito. Não é algo que surgiu do dia para a noite. Isso foi das primeiras partes importantes desse curso. A segunda parte está atrelada à programação. Então, as diferentes coisas que a gente pode fazer com a capacidade cerebral de um ser humano. Por exemplo, tudo aquilo em que hoje o nosso cérebro é capaz de fazer, uma IA deve conseguir fazer nos próximos 5, 10 anos. E também entender o imensurável que é os dados, sabe? O quanto que isso pode fazer diferença dentro de um negócio, dentro de uma empresa, quando a gente começa a olhar o quão importantes são os dados. É a moeda do futuro, certo? Tu sabe, Rafa, que eu sou formada em administração e marketing, né? E na parte de marketing, eu trato hoje muito mais como matemática, como dados, ciências e dados, Uhum. do que o que a gente aprendia lá na faculdade, né? Hoje, marketing é muito análise de dados, é tu realmente entender o ciclo daquela persona e analisar dados para ver como é que tu compila, como é que tu traz mais resultados para os teus clientes. Então tá muito atrelado a IA, inteligência artificial, e eu acho que é uma das profissões do futuro, né? Com Análise certeza. de sistema, analista de dados também, cientista de dados. Sim. Até porque se a IA precisasse ter um alimento para sobreviver, com certeza seriam dados. É o formato em que nós treinamos os modelos, é o formato em que nós abastecemos esses modelos, então precisa-se no mínimo uma gama de dados para que ela tenha conhecimento. E a gente se pergunta por que que o boom aconteceu agora? Por que que foi agora que aconteceu esse boom de inteligência artificial? E a gente sim está falando da tecnologia, eu repito isso sempre, que é uma das tecnologias mais importantes desde a descoberta do fogo na história da humanidade. E por que que esse boom aconteceu agora? Por causa do volume de dados que nós temos hoje. Hoje, um smartphone é acessível a 90% da população mundial, que está a todo momento inserindo dados. A gente está falando no Brasil, as pessoas ficam 6, 7, 8 horas por dia utilizando um smartphone ou um computador, fornecendo, pegando, trazendo, levando, construindo dados. Então, a todo momento se tem dados. Só que isso está ficando numa dimensão muito maior. E essa dimensão maior era o que era necessário para que algoritmos em IA evoluíssem tão rápido. E agora é uma porta que não se fecha mais. Cada 3 meses, o dobro da capacidade de eficiência. Passou 3 meses, dobra a capacidade de eficiência. É um exponencial que nós não estávamos acostumados e nem preparados para que acontecesse, né? Chega a ser surpreendente. E até uma das partes práticas do nosso curso é formatar softwares de programas que utilizem em raiz como IA. E é espantoso quando tu vê esses softwares, tu vê essas criações basicamente aprendendo, sabe? Isso é o mais assustador assim e incrível que teve dentro dessa capacitação. Foi justamente o processo prático de tu ver que como tu pode, como nós não somos tão únicos como nós achamos, certo? Nós somos menos únicos agora com as inteligências artificiais presentes no mundo. Porque, basicamente, tudo é dado, tudo é conhecimento. Todas as coisas são dados e conhecimento. E nós estamos falando que computadores estão podendo aprender com esses dados de conhecimentos históricos que nós temos em todo o nosso estágio de evolução humana, então milhares e milhares de anos, todos esses dados e que um computador em segundos pode transformar ele em resultado. Pode aprender e transformar no resultado que nós estamos pedindo para ele. Por enquanto, nesse formato. Futuramente, quem sabe se ele chegará por conta própria a fazer essas definições, né? Por enquanto, tudo está na nossa mão. Mas no futuro, né, é que vem a grande pergunta: para onde que isso vai? Era isso que eu ia te pedir, né, Rafa? Como a gente entende e está sempre estudando, até a gente viu faz alguns anos já que um engenheiro da Google chegou, ele saiu, se afastou da Google, né?
E aí alegaram que ele estava doente e tal, que ele tinha problemas. E ele veio para a mídia e ele disse: não, eu estava ensinando a máquina e a máquina aprendeu. Só que ela aprendeu a um nível de humano. Uhum. E então, era exatamente essa pergunta que eu queria te fazer. O que que tu acredita que um futuro próximo vai acontecer? Tu acredita que a máquina realmente possa superar os humanos? Bom, daí é a pergunta de milhões, né? É a pergunta da fórmula da Coca-Cola. Mas, enfim, o que que eu penso hoje? Eu penso que essas máquinas, elas. E muitas vezes as pessoas se perguntam das coisas, né? Desde quando que nós estamos treinando máquinas? Há quanto tempo que nós já não estamos respondendo a você é um humano? Me prove. E por quê? E também, desde inteligências artificiais que hoje são gratuitas no mercado, porém elas estão captando e aprendendo para que nós possamos comprar um modelo pago, que é mais inteligente. Por essa inteligência vem de uma base gratuita no começo, que é o processo de evolução de todo SaaS, né? Fazer uma base gratuita de usuários para depois vendermos um produto para esse mesmo usuário, porém mais premium, mais eficiente. Só que as pessoas estão treinando todos os dias, imputando milhares e milhares e milhares de dados, todos os dias. Seus conhecimentos, seus medos, suas dificuldades, seus pontos fracos, tudo. Tudo está sendo imputado ali dentro. Porém, essas empresas, elas estão na nova corrida espacial. Porque quem chegar a IGA, Inteligência Artificial Geral, traduzindo para o português, é, nós estamos falando de uma máquina com 99,9% da capacidade humana cerebral. Cientistas da computação tinham essa previsão de que talvez chegássemos a 2030 a isso. Só que hoje sabemos que a OpenAI, que está liderando essa corrida, pode chegar a isso a 2027. A uma inteligência artificial com 99% da capacidade cerebral. Mas o que, que tem de diferente nisso? É justamente se nós olharmos para um quebra-cabeça, em que cada uma das pecinhas é uma inteligência artificial. Uma que faz vídeo, uma que faz foto, uma que é melhor em redação, a outra que é melhor em gerar imagem, a outra que é melhor em conceitos matemáticos, a outra que é melhor em desenvolver programas, softwares. Então, nós temos uma IA para cada coisa. Justamente essa IGA, ela é o quebra-cabeça completo. Ou seja, como se nós estivéssemos falando com alguém que é bom em todas as áreas. Correto? Nós não. Nós temos áreas em que nos sobressaímos e outras não. Ali, essa máquina, ela vai ter esse senso. Porém, estudando um pouco mais sobre o interior do nosso cérebro, nós temos um vazio muito grande. Quando a gente fala de vazio, a gente fala de subconsciente, em que nós não sabemos o que tem lá, até hoje. Tanto é que a nossa capacidade diz que a gente usa 1%, 2%, no Muito pouco. máximo 3%, quando a pessoa é um pouco autodidata, procura, se informa, tem um autoconhecimento mais elevado, né? Senão a gente não usa. Quando é a mesma coisa, se a gente conseguir, por que que a gente diz o despertar, né? E aí a gente vê em várias culturas hindus, os próprios católicos, os próprios cristãos. Tem pessoas mais evoluídas, mas Sim. por quê? Porque tem um autoconhecimento maior, né, Rafa? Em todas as culturas tu enxerga isso, aonde uma pessoa às vezes se sobressai, mas é porque ela tem um pouquinho o nível de capacidade, ela foi estudar, porque hoje a gente já sabe que várias alternativas como meditação, yoga, a própria oração Sim. é fundamental hoje para a capacidade do nosso cérebro, né? E as pessoas por muitas vezes acham que isso é bobagem. Só que elas não têm noção de como o nosso cérebro funciona. Uhum. Então imagina se a gente não precisa chegar em 100%, mas pensa que hoje a gente usa 2%. Pensa se a gente chega num nível de 50, 60% e essas máquinas podem chegar a 100. Tu imagina como é a diferença disso. Isso. E também algo que assusta muito, complementando a isso que tu falou, é a velocidade delas em dobrar a capacidade de aprendizado que elas mesmas obtêm. Então, começa-se com uma base, só que ela não é exponencial no mesmo formato de aprendizado que nós seres humanos levamos. A gente leva muito, mas muito tempo para se tornar especialista em um assunto.
Então são anos de estudo, anos de formação, anos de pesquisa, depois botar isso em prática no dia a dia e tudo mais. Aí se perdeu. Perdeu-se não, mas levou-se bastante tempo para se chegar a ser um especialista. E a gente está falando de uma máquina que pode pegar todo esse conhecimento, embalar dentro de um pacotinho e aprender sobre isso e se tornar especialista em meses. Ok? Então, esse é um grande diferencial. Porém, analisando o futuro e o que eu penso particularmente, é que ainda nós temos uma grande vantagem, que é em nós não sabermos como que esse subconsciente ainda funciona. Então a gente tem lá as obras literárias de Freud que estuda sobre isso, que tem todo um conceito, mas nada muito comprovado sobre como isso realmente funciona. A gente sabe que existe dentro do nosso cérebro, mas é algo que pode ser o nosso, ou deve ser o nosso diferencial em relação a essas máquinas, ok? Então, eu acredito que elas vão evoluir bastante, vão evoluir muito. A nossa sociedade é cada vez mais inimaginável. Então, se nós perguntássemos lá em 2010 como é que seria 2020, talvez fosse mensurável, certo? Mas hoje, em 2025, nós perguntarmos como vai ser em 2026, não é mais tão mensurável. Por quê? Por causa da velocidade da tecnologia. Tu sabe que eu sempre comento com as pessoas que eu sempre fui muito em eventos, tanto no Brasil como fora do país. E aí eu vinha, voltava para casa apavorada com o que eu escutava, porque eles diziam: ah, daqui 5 anos vai ter a IA, vai ter a inteligência artificial. Aí tu voltava para casa, tudo que eles falavam não durava 5 anos. Em 2 anos já estava Sim, implementado, já estava feito. E aí tu ficava com aquilo, meu Deus, onde a gente vai parar, né? Aonde eu tenho que correr mais, eu tenho que fazer mais coisas, eu tenho que aprender, eu tenho que ser mais rápida. E aí te gera até uma ansiedade nisso, exatamente. porque tu tem que estar num nível bem elevado das outras pessoas, né, na tua cabeça. E a gente que gosta disso, a gente que quer crescer, a gente sempre busca o nosso melhor, né? Fazer o nosso melhor em tudo que a gente faz. Independente se for na tecnologia, na ciência, no marketing, a gente procura dar o nosso melhor. E aí, por muitas vezes eu conversava com as pessoas e elas diziam: Kate, tu tá fora, tu tá louca. Até na pandemia, a gente, eu e o meu esposo, a gente estuda muito sobre vários outros assuntos, não só a tecnologia, mas o nosso autoconhecimento tá sempre junto conosco. E a gente, eu sentia, Rafa, que ia acontecer alguma coisa. Só que eu não sabia o quê. E aí estourou depois a pandemia. Mas eu acho que a vibração também está muito junto com isso, né? Com a tecnologia. Tanto é que agora a gente descobriu que com o computador quântico eles acessam os mundos paralelos, né? Para ter o. Não sei se tu chegou a ver a reportagem do Google ali que eles lançaram Sim, é algo que ainda é bem recente, né, para se recente. ter uma afirmativa sobre isso. Porém, se comprovar que isso for verdade, e que talvez uma empresa com esse renome não lançaria algo que não fosse com fundamentos em pesquisa e estudo, mas é inimaginável os resultados que se possam ter, né? A gente está falando de uma máquina hoje que demoraria milhões de anos para fazer um cálculo, que é capaz de fazer em menos de um segundo. Então, a evolução disso é, com certeza, aliado à inteligência artificial, nos próximos 10 anos, estarmos aí muito diferente de como estamos hoje. Só que, também, em contrapartida, a gente tem que se preocupar com a evolução tecnológica de as pessoas entenderem o que é tecnologia, né? Quanto mais a tecnologia avança mais rápido, menos as pessoas têm capacidade de entender, e não é por culpa delas, certo? É por realmente esses dois paralelos estarem cada vez mais distantes um do outro. Então, lançando tecnologia, porém, o mercado de consumo está cada vez entendendo menos o que está disponível para comprar. Eu não sei todas as atualizações que tem no novo iPhone, por exemplo. E lá dentro tem tecnologia muito mais evoluída do que a geração de 2 anos atrás, talvez. Imagina, o meu é 14 Pro, já tá no 18, se eu não me engano, tá no 16 aqui. Isso. Mas as atualizações que eu recebo é do 18 já. Uhum. Então, tu imagina como é que tá a capacidade de evolução do smartphone, né? Sim, e a gente analisando isso a nível mundo, que tem várias diferenças de classes sociais, de faixas etárias e tudo mais, as pessoas estão vivendo mais, a gente está tendo uma economia em que a gente tem que empregar pessoas com mais 60, 70 anos no mercado, então tudo isso está ficando muito distópico, sabe?
Um lado está avançando muito e o outro não está conseguindo acompanhar aquela velocidade. Lembrando que não é culpa das pessoas. É porque realmente é muita novidade, é muita tecnologia, é muita evolução. E não temos como acompanhar tudo isso. E aí a gente começa a ter o senso de improdutividade, o que é um problema. Que é, eu vou tirar 1 hora para ver um filme com a minha família. Tá, mas. E começa aquele pensar, tá, mas e se nessa hora eu estivesse produzindo, se eu estivesse pesquisando, se eu estivesse trabalhando? E aí a gente começa a criar um problema, certo? E esse problema começa a aumentar, aumentar, e ele pode virar até uma doença como a depressão, ou pode virar grandes problemas na nossa vida, sabe? Porque a gente tem o senso de que, mesmo quando estamos descansando, nós não nos sentimos no direito de descansar, porque estamos sendo improdutivos, certo? Isso é também um problema que a gente vai ter futuro, né? Aí com Sabe a que eu sociedade. vi essa semana um post da. Ela até é minha amiga e adoro ela. Se ela assistir depois, nós, a Marta Gabriel. Ela lançou que 64% dos jovens estão com um quadro de depressão e ansiedade. Uhum, 64% a nível. Agora eu não tenho certeza se é Brasil ou mundial, mas é muita gente, né, Rafa? E é isso que tu disse. Às vezes é muita informação que acaba trazendo as pessoas não se entendendo direito o que que realmente faz parte, o que que elas não sabem qualificar o que elas estão escutando, o que elas estão vendo. uhum. É esse filtro, é justamente, é muita, muita, muita informação mesmo. E aí as pessoas, a gente acaba se sentindo errado de não conseguir absorver tudo, sabe? E até um senso de que fica difícil fazer escolhas. Cada vez está mais difícil de fazer escolhas perante o que eu quero fazer da minha vida, qual o curso que eu vou estudar, qual profissão que não vai estar extinta daqui a 5 anos, por exemplo, que pessoas estão começando a estudar sobre ela agora. Então, cada vez mais as preocupações estão chegando e cada vez mais rápido na vida das pessoas. A gente pode ver até pelos nossos próprios filhos, né? As crianças hoje, elas não têm mais paciência de esperar um anúncio no YouTube. Ok. Exato. Elas, que nem nós ainda guardemos, né? Mas elas não, elas querem que fosse direto. Imagina se fosse que nem na nossa época, a sessão da tarde que era por pedaço, né? Hoje nem eu não consigo, eu acho. Acho que eu não conseguiria mais assistir uma sessão da tarde aonde tinha os intervalos, né? Porque Sim. hoje tu assiste os filmes, direto, não tem essa E a gente não tá falando transição. de algo de 30 anos atrás, 40, não, 10 anos atrás. É Entendeu? muito Tipo, é recente, algo né? recente. Essa mudança foi muito, muito rápida, sabe? E a velocidade. Então, eu acho que a dica para quem tá nesse limbo, nessa indecisão, é justamente essa. O futuro é de quem se adaptar melhor a essa velocidade de informação. Ao que é importante dessa grande informação que veio para mim, certo? Não toda ela, mas qual é a linha desse artigo, qual é a parte desse vídeo que realmente fez sentido. Então, nós filtrarmos isso, porque nós não vamos conseguir assimilar tudo que está vindo de informação para nós, mas pegar um percentual, um farelinho de cada uma delas que realmente faça sentido para nossa vida, para o nosso dia a dia. Aí pode ser um processo construtivo, sabe? E não transformar isso num problema. Então, Rafa, eu sei também que tu teve uma startup, né? E Sim, tu nem sabia que era startup, tu começou do zero, e aí tu fez toda a jornada da startup e tu acabou vendendo essa startup para os Estados Unidos, né? Para uma empresa dos Estados Unidos, ali com faturamento bem expressivo, a gente não vai falar em números aqui, mas foi para um menino de 27 anos, tu tá de parabéns, né? obrigado. Eu conheço toda a tua história, então eu sei exatamente do que eu tô falando. Dá para tu explanar um pouquinho do case de sucesso da tua empresa? Fala o nome, fala como é que foi construído, a Sim. jornada dessa empresa para as startups que estão nos assistindo entenderem um pouco de como elas começam. Ah, eu tenho uma ideia, mas como é que eu crio uma startup? Como é que eu escalo uma startup? Como é que eu consigo investimento? Uhum. Perfeito. Bom, é uma história bem, bem longa, mas são diversos pontos interessantes para se compartilhar. E também vários erros que a gente cometeu que podem ser evitados. E
Claro, a gente não pode dizer que, se eu voltasse eu faria diferente, não, porque o resultado seria diferente também e o resultado já foi excelente. Então, a gente começou com um modelo de negócio em que nós tínhamos ali uma tecnologia, ok? E essa tecnologia, para nós, desenvolvedores, e acredito que também foi uma das grandes viradas de chave para a minha vida, foi aprender que sair do meu quarto sabendo de tecnologia poderia me trazer muito mais frutos do que eu passar 16 horas, 20 horas, sei lá, trabalhando e programando dentro do meu próprio ambiente, da minha zona de conforto. Mas eu pegar essa ideia e fazer algo vendável no mercado, eu saber conversar com pessoas, eu saber sobre comunicação, eu aprender sobre vendas, sobre persuasão, sobre técnicas, sobre negócios, sobre empresas. E a gente fez um pouco disso, que foi levando o nosso negócio para uma incubadora, um ambiente de inovação, que é a Universidade de Caxias do Sul. E posterior a isso, a gente aprendeu que, sim, uma ideia validada, ela pode vir a ser uma empresa de tecnologia, que é uma startup, ou seja, repetível e escalável, que envolva tecnologia. Então, esses são os pré-requisitos, né, de uma empresa de tecnologia hoje, de uma startup. Porém, na nossa mente, naquela época, nós não sabíamos o que era um modelo de negócio, o que era um CNPJ, o que era um faturamento, o que era vender, o que era um SaaS, um software, uma assinatura. Não tínhamos conhecimento nada disso, nem relacionamento no mercado também, zero. Mas como eu comentei antes, as oportunidades, a gente criou elas, indo atrás daquilo. E nós saímos de um modelo de negócio com R$ 200 lá que nós tínhamos, fomos para o ambiente de inovação, nos expomos a nossa tecnologia e fizemos algo muito importante, que foi bater de porta em porta em empresa para vender. Aquele projeto, aquele mínimo produto viável para se tornar algo melhor no futuro. Mas nós não ficamos tentando, dentro da nossa caverna, deixar a roda cada vez mais redonda, sabe? A gente foi vender a roda quadrada no mercado. E com a opinião do cliente, a gente deixou a roda como ele queria que fosse. Acho que esse também, quando estamos começando uma startup, é algo muito importante. Eu vejo muita gente dentro da caverna, tô há 2 anos com o meu software aqui, mas ele ainda não tá bonito, não tá da cor que eu queria, ele precisa melhorar. Dois Não tá anos e meio. vendável, né? Exatamente. Mas não precisa estar vendável, precisa botar ele pro mercado. Ele precisa Aí o resolver um mercado problema. vai te dizer. Exatamente. Ele precisa resolver o problema do teu cliente. E às vezes, muitas das vezes, tu vai chegar lá e tu vai ver que o problema não era aquele, certo? Que o teu software, ele precisa ser ajustado para resolver um problema de verdade. Que aquela pessoa realmente te confirmou aquilo, que ela vai te pagar por aquilo. Então, eu acho que o início é muito disso, é de se expor, é de sair da zona de conforto. Deus não criou as pessoas com medo, certo? Isso não existe. Nenhuma pessoa veio com medo. Tem um vídeo que eu acho muito interessante, que é de uma criança, lá na África, dela brincando com uma serpente. Uma criança de uns 8 meses, 1 ano. E ela nem não caminhava ainda. Mas ela brincava com a serpente, assim, uma cobra super venenosa. E ela não tinha medo daquilo. Por quê? Porque nenhuma pessoa colocou aquilo dentro da mente dela. Ninguém criou o medo ainda na cabeça dela. E muitas das vezes, quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente não vem de uma família empreendedora, que nós devemos seguir atrás da segurança. A falsa segurança, na verdade. Falso. Falsa segurança. Porque ela é uma segurança de que teremos o mínimo, ok? Mas para não perdermos aquele mínimo, a gente não vai atrás do extraordinário. E a gente acaba aí trazendo esse medo para dentro do nosso modelo de negócio. Isso é um problema. Porque se nós não expormos isso, as pessoas não fazem a mínima ideia de que isso existe. Ok? E foi não tendo esse medo, ou realmente deixando ele de lado, porque nós não tínhamos outra alternativa, senão iríamos morrer de fome. Basicamente foi por necessidade. Foi por necessidade que eu perdi esse medo e fui de porta em porta em consultórios médicos em Caxias do Sul para vender o meu software. E eu fui, liguei, eu peguei todos, na primeira semana, ainda tenho a planilha até hoje. Eu peguei todos os escritórios de medicina de Caxias do Sul e fiz o meu próprio CRM dentro do Excel, porque a gente não tinha condições de assinar uma plataforma. Eu fiz todos esses CRMs e naquela semana eu fiz 312 ligações, certo? Ampliei, primeiros dias Caxias do Sul, depois ampliei para Farroupilha, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, e fui para outros nichos, porque a medicina é bem ampla, e fui, liguei, até conseguir agendar a primeira reunião na minha empresa. Eu não desisti. E justamente sem medo. O primeiro discurso de vendas, horrível.
Era horrível. Eu não atenderia, não responderia aos meus argumentos próprios de venda nos meus primeiros scripts. Mas eu fui pro segundo, pro terceiro, pro quarto, pro quinto script de venda. Na 50ª ligação já estava melhor, na 100ª já estava ficando bom e foi indo. A primeira apresentação foi ruim, a segunda apresentação também não foi tão boa, mas elas foram melhorando. Então o processo de venda, eu fui estruturando ele na prática. Enquanto isso, mudava-se o produto com a opinião do cliente. E assim a gente foi crescendo. E um dia surgiu-se a oportunidade, justamente por estar atrás, de nós irmos até o Instituto Caldeira, para fazer uma viagem. Então, para conhecer o Instituto, através da minha amiga Georgia, se ela estiver ouvindo hoje, muito obrigado. Foi uma oportunidade muito excelente. Ela organizou uma missão com várias startups que foram para o Caldeira. E lá no Caldeira, a gente foi conhecer o Hub de Inovação. E dentro do Hub de Inovação, nós vimos que tinha uma inauguração de um evento. Rio Innovation Week, que é até lá no Rio de Janeiro. E nós participamos e ganhamos os ingressos para o evento. E nós arriscamos comprar as passagens e ir para o Rio de Janeiro para participar daquele evento, para conhecer sobre tecnologia, sobre inovação. Vamos lá. Vamos descobrir o que tem lá esperando por nós. E lá, chegando um dia antes do evento, tinha uma oportunidade de se inscrever para fazer um pitch. Todas as startups do evento, eram mais de 500 startups de empresas de tecnologia que estavam lá, para fazer um pitch para uma banca do Shark Tank Brasil. E nós escrevemos, eu escrevi a Hubble na época, preenchi um forms, depois participei de uma entrevista, e no final das contas nós somos um dos 7 selecionados para fazer o pitch. Então a gente está falando de um processo de 1 ano, começar a ligar aqui em Caxias do Sul, para em 5 meses eu estar fazendo um pitch para o Shark Tank Brasil. Certo? Para 3 bilionários do empreendedorismo brasileiro. É isso que a gente chama de persistência, né? Exatamente. De não desistir das coisas fáceis, né, Rafa? Uhum. A gente sabe que tem uma jornada, que tem um processo, que nada é fácil, que pode ser que tu receba vários nãos, E vai. vai receber, mas a gente não pode desanimar com o primeiro, o segundo não, né? Tu nunca pode Exatamente. desanimar. O verdadeiro empreendedor, ele precisa estar sempre atento ao que vem, né? E nunca se deixar abalar por um não, porque realmente a gente precisa fazer as coisas acontecerem, né? E isso acontece também quando a gente exclui aquele medo, sabe? O medo eu chamo de, eu até não sei se isso é um termo comprovado, mas eu chamo de síndrome do patinho feio. Nós não podemos ter a síndrome do patinho feio. De que nós temos medo do que as pessoas vão achar daquilo que tá feio, daquilo que ainda é primordial. O discurso de venda era feio, o produto era horrível, nada era bonito, entendeu? Mas tu ter medo de levar isso e pensar sobre o que as pessoas vão achar sobre isso, talvez se tivéssemos aquele medo, não estávamos aqui hoje, né? Então, é isso que as pessoas precisam deixar de lado. Que é um processo. E o processo começa com o produto feio. Começa com de algo que ainda está começando. Você está aprendendo sobre. Então, mas o mercado é mais receptivo do que a gente imagina. Quando a gente está no começo. E não é feio fracassar, né, Rafa? Não. Feio é não conseguir, não insistir naquilo. Não criar aquilo, não fazer, não ir atrás dos teus sonhos, dos teus projetos, dos teus objetivos. Isso sim é feio, né? Isso sim é fracassar. Uhum. Mas eu acho que tu tentar, tudo que tu tentar e não der certo é um aprendizado. Exatamente. E é esse aprendizado que vai fazer. Eu tenho uma entrevista que eu sempre vejo do Mark Zuckerberg. O Facebook não foi a primeira coisa que ele criou. Foi o 10º CNPJ que ele já tinha falido, 10ª coisa que ele já tinha criado. E se a gente pegar, tem um estudo também que foi feito muito interessante, que eles estavam tentando entender por que no Vale do Silício, que esses bilionários tinham em comum, sabe? O que eles tinham em comum? Por que a Google, a Apple, o Facebook, a Uber, o que esses caras tinham em comum para ter ideias tão disruptivas e ficarem tão ricos? Principalmente voltados ao mercado da tecnologia, que foi o que deixou as pessoas mais ricas nesse... A gente pegar o top 10 da Forbes, lá, a maioria tá atrelada à tecnologia. Né? E eles chegaram ao resultado de que não tinha nada. Mas estudou-se mais um pouco e acharam um ponto em comum, inconsistência. Sem zona de conforto. Todos, mais de uma escola.
mais de 2 escolas, mais de 3 escolas. Moraram em mais de 3 cidades. Trabalharam em mais de 5 projetos. Desistiram de mais de 5 cursos da faculdade. Essa não linha linear, esse gráfico retinho que a gente imagina que é a vida, para nenhum deles isso existiu. Todos falharam diversas e diversas vezes em vários aspectos, mudança constante, sempre estiveram atrás de algo até que encontraram, ok? E ainda estão em busca de coisas novas, porque eles não estão parados. Então, o segredo tá nisso. Ir atrás. A falha é um pedacinho do processo pro sucesso, ok? Então, se você não falhar, você não tem aprendizado, não sabe onde melhorar. É igual o seu produto na startup. É aquele produto que não é testado, não é vendido. Como é que vamos melhorar algo que não é mostrado para o mundo? Então, hoje, analisando esse estudo, um pouco do que eu já vivi também nesse mundo nos últimos 3, 4 anos aí de inovação, para mim, o segredo. O segredo é esse. Acumula logo essas falhas, agora no começo, porque é barato. Tu falhar com algo grande é muito mais caro. Tu falir uma empresa de 300 mil reais de faturamento mensal é muito mais caro do que tu falir um negócio que tá começando. Então, meu amigo, a hora de errar é agora, no começo. Pode ser que tu tenha erros no futuro? Sim, vai acontecer. Mas mitigá-los é o que vai fazer. É errando agora que vai mitigar os erros do futuro, sabe? Então, é necessário errar. Senão, não vamos chegar a lugar nenhum, sabe? Não vai ter sucesso na operação se não tiver os erros no começo. Se não se expor, se não tiver coragem. Abandona a síndrome do patinho feio. Isso não tem que estar nos planos de quem quer empreender. Ou às vezes da vaidade, do ego, né, Rafa? Eu mentorei muitas startups, já fui jurada de startup também, de muitos eventos de inovação, já criei vários eventos de inovação também. E o que eu via é que aquela ideia é muito teu e tu segura pra ti, e aí tu quer desenvolver aquilo como se fosse ficar um diamante. Uhum. Só que às vezes aquele diamante tem uma outra pessoa que botou pro mercado uma peça que poderia ser uma prata, ou poderia ser que não fosse brilhante, um ouro, e conseguiu faturar milhões. Conseguiu escalar, conseguiu investimento, mas por quê? Porque ela botou a cara para fora, pro mercado. E a outra que ficou no quarto, lá, criando um diamante, perdeu o time. Porque startup é muito do time, né, Rafa? Sim, principalmente falando de tecnologia. Como a gente estava até comentando antes, né? É tão rápido o jeito que as coisas estão mudando, e cada vez mais rápido, que ter o medo de levar esse produto pode custar o teu negócio. Porque às vezes passa no retrovisor, a pessoa ali tá atrás de ti, quando vê, ela já te passou, está quilômetros à frente, e você nem percebeu que aquele movimento aconteceu, sabe? Quando vê, tá fora do mercado. Então a gente teve ali uma empresa muito grande dos Estados Unidos, poderia ter comprado Netflix quando eles eram muito pequenos. Hoje, as locadoras nem existem mais no mundo, certo? Então, e a gente tem um dos maiores plataformas de streaming no mundo sendo Netflix. E isso aconteceu em 5, 6, 8 anos. Muito, muito rápido. Que a virada de jogo teve. Eles imaginavam que ia ter uma empresa de bilhões a zero em pouco tempo. Não, por quê? Porque não se atentaram a esse mercado. A Nokia fez o mesmo movimento e diversas outras empresas, sabe? Então, acredito que é muito sobre isso, sobre levar a campo, expor o negócio, tirar de dentro da caverna, modelar o produto conforme o cliente realmente precisa, como o mercado precisa, e vender. Sabe? Fazer E venda. procurar bons mentores e boas universidades, né, Muito para importante. incubar, para fazer esse processo, um negócio, né, Uhum. e depois uma empresa. Porque tu sabe que é diferente, né, ter um negócio e ter uma empresa, né. Exatamente. Principalmente falando no Brasil, a gente tem uma situação muito adversa para empreender no nosso país e muito cara também, né? Então, basicamente, a estatística de 5 anos é muito alta de empresas que vão deixar de existir. E justamente é esse amparo com que uma universidade, que mentores, que consultores, que diversas entidades aí podem estar vindo a trazer. Olha, por aqui já se passaram mais de 200 negócios.
A gente já teve um negócio parecido com o teu, que errou aqui, aqui, aqui. Se você não for por esse caminho, já estamos lhe dando um bom atalho. Se você fizer isso, 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 você tem uma chance maior de ter sucesso, ok? Então, acredito que isso é fundamental para os negócios sobreviverem, principalmente num país tão atípico de empreender, que precisa e requer muita coragem, certo? Vocês incubaram na UCS, né, na Universidade de Caxias do Sul, Isso. e depois vocês tiveram o primeiro round de investimento quando? Ou nós já tivemos depois de 1 ano e meio de negócio. Por quê? Um dos pontos sobre o investimento é também um dos erros que cometem-se muito em startups. Por que se precisa de dinheiro? Ok? Se aquele negócio realmente ele é bom de verdade, ele consegue fazer dinheiro. Por quê? Porque ele consegue vender. Exato. Realmente está solucionando o problema de alguém. E quanto maior o problema e a solução for mais repetível e escalável, mais dinheiro ela vai trazer para dentro do próprio negócio. Então, tá aí também um dos problemas que muitas startups enfrentam, de não trazer recurso financeiro para dentro do próprio negócio. Ter essa dificuldade da comunicação e fazer a venda. Porque na venda, um produto que vende, um negócio que vende, ele entra dinheiro. É como se fosse um corpo, de um corpo humano, sabe? Em que o pulmão do negócio, ele é o financeiro, certo? Ele tem que ser a parte financeira desse negócio. E o ar que circula para esse pulmão continuar respirando é o recurso, é o dinheiro. Então a venda comercial tem que estar muito bem afinada. E nem sempre vai estar, mas a gente tem que estar em busca disso. Eu Fazer sempre a venda. digo que vendas é o coração da empresa, né? Muito, muito Falou do importante. pulmão, mas eu vejo que vendas é o coração da empresa. Sim, Porque se tu não tem faturamento, tu não tem como contratar pessoas, bons crescer. profissionais, crescer. E eu vejo, Rafa, eu que mentoro muito empresas e startups, que o maior erro é de uma startup estar ganhando um pouquinho, eu preciso de investimento, aí eu vou lá, às vezes nem é o investidor que está alinhado ao propósito dessa startup. E aí, às vezes, a startup vende para o investidor por 12, 13, às vezes 20% da empresa dela, sabendo que ela poderia ter um time de vendas, sabendo que o coração ali é a parte comercial, é só estruturar um pouquinho e colocar para rodar antes de pegar esse investimento. Então, também tem que saber a hora de ir atrás de investidor e a hora de recuar também, né, Rafa? Claro, a gente está falando do mercado de venture capital no Brasil, que é algo muito recente, é primordial. Tentou-se pegar um modelo americano e aplicar dentro do nosso país, sim, mas qualquer Diferente. tecnologia é totalmente diferente, tem que ser adaptado. E a gente está falando de um modelo e de uma cultura de investimento totalmente diferente, que está sendo moldado ainda. Até os próprios investidores estão aprendendo como é que isso funciona dentro do mercado. E tem uma frase que eu ouvi lá no Shark Tank Brasil, que bateu muito, que eu consegui pegar muito aquele feeling, sabe? Que foi o seguinte: se você precisa só de dinheiro, você pode ir num banco, certo? Se é isso que você busca. E Exato. é algo que eu digo: dinheiro por dinheiro, pega no banco que é mais barato. Tem três tipos de dinheiro que uma startup pode pegar. O primeiro, o mais caro de todos, é de um investidor, porque ele vai pegar um percentual do seu negócio. O segundo mais caro do banco, porque do banco você vai ter que pegar juros e está fazendo um risco, que é uma dívida. Mas o dinheiro, o melhor de todos e o mais barato é o do cliente, certo? Então esse é o dinheiro que você deve buscar. Depois você busca ajuda de um banco e depois você busca ajuda de um investidor. E dá para fazer as três coisas dentro de uma jornada. Primeiro do cliente, para o teu negócio se maturar, para ele realmente ser validado, tudo mais. Depois você pode pegar de um banco uma quantidade menor Pra escalar. para escalar isso maior e depois de um investidor para tornar isso mundial, nacional. Por quê? Porque você já validou todo esse processo, ele já funciona, já roda, você já vendeu o seu produto, já tem o público-alvo traçado, já tem o ICP, então a persona correta que vai comprar o seu produto, você já vendeu isso, já viu onde é que dá errado, onde é que dá certo e tudo mais. Então você vai estar apresentando algo para alguém muito mais plausível. Porque pode ter vários problemas, a gente já vê isso no mercado em vários momentos, de investimentos em que acontece em que a empresa busca apenas dinheiro, entra apenas dinheiro, aquele dinheiro acaba, certo? Daí fica a pessoa sem empresa, o investidor sem investimento. Tem também
Pelo lado do startupeiro, da pessoa que está pela startup, cuide muito bem, porque se você buscar um investidor, busque mais do que dinheiro. Porque uma pessoa que só traz dinheiro para o seu negócio, ela só vai querer coletar a rentabilidade daquilo e nada mais. É diferente de você trazer uma pessoa com mentalidade, com vivência, com experiência no mercado que você quer atuar. Por exemplo, nós temos um software de marketing, digamos, um exemplo aqui. Nada mais justo do que buscarmos alguém que tem know-how e experiência nesse mercado, que vai nos trazer muito mais do que dinheiro. Dinheiro vai ser apenas algo necessário, ok, para o negócio crescer, porém, os conselhos, as dicas, as ideias, o networking que aquela pessoa vai nos proporcionar é muito maior do que tudo isso, as conexões, os caminhos e tudo mais. Então, eu sempre saliento, sabe? Cuide muito bem, tenha a consciência de que você tem responsabilidade sobre aquele dinheiro que vai vir daquela pessoa, então você vai ser cobrado por isso, ok? Essa cobrança, a gente não tá falando da cobrança que a gente tem no CLT, não, é algo que 2 horas da manhã podem estar te ligando para saber como é que tá a evolução do processo, porque essa pessoa ela é um investidor, mas o cara tá lá no Japão, entendeu? E ele vai te ligar 2 horas da manhã porque é o horário que ele tem para fazer reunião com você. Como é que você vai encaixar isso no seu dia? Quantas horas você vai dormir? Qual a preocupação que você tem de apresentar o balanço no final do mês? Então, não são só coisas, não desanimando, mas não são só coisas boas que vão vir. Existe o Não é bônus só e o ônus. grana, né? Tem a Exatamente. prestação de conta, que com certeza o investidor ele quer saber do resultado, Com certeza. né? Aquela Do pessoa ROI não dele, ande, tá né? aumentando, Exatamente. né? E pro lado do investidor também tem isso, sabe? Ele tá aplicando um negócio dele, tem que valer mais a pena do que eu deixar 1% rendendo no banco, ok? Ah, eu tenho um patrimônio e desse patrimônio, um percentual dele eu vou correr um risco maior, que é gigantesco. Investir numa startup é um risco gigantesco, certo? É muito grande. Porém, a gente sabe que se vir a dar certo, o resultado também é muito grande, ok? A gente teve uma oportunidade de uma pessoa investir na nossa startup por R$ 500 por comprar 25%. Essa pessoa não quis comprar. Talvez, analisando hoje, tenha sido um mau negócio. Mas naquela época, não tínhamos como comprovar, ninguém ia saber que isso ia virar de tamanha proporção. Então, é um exemplo para as pessoas entenderem que pro lado do investidor também não é simples assim, ó, então toma aqui R$ 1 milhão e seja feliz. Não, você precisa, até o décimo do centavo, onde é que você vai aplicar esse dinheiro. Pelo menos eu, se fosse investir R$ 1 milhão numa empresa, eu quero saber para onde que vai tudo, entendeu? Quem são as pessoas por trás? O que elas fazem? Estão em mais de um negócio? Porque se você tiver em mais de um negócio, como é que você vai dar O foco? tempo. Qual é a prioridade da sua vida? Certo? Quão dispostos estão dentro desse negócio? Quais habilidades que tem? Quem é o financeiro? Quem é a tecnologia? Quem que vende? Para mim, é o principal. Ah, e vários outros aspectos que são muito importantes. Então, o investidor ele não vai só olhar pro... Olha, eu tenho aqui um aplicativo, eu tenho aqui uma plataforma que faz isso, que tem aqui... Não, é muito mais. Muito mais coisas que são avaliadas. É todo modelo de negócio, né? Tudo, tudo. Então, até isso, esse modelo de negócio, onde é que isso está desenhado? Cadê o plano de negócio? Cadê o business plan? Que é muito falado aí no mercado. E é muito importante, claro, ter, né? E a gente sabe que a gente está falando de empreender no Brasil, agora olhando pelo lado do startupeiro, que a gente tem que ser jurista, contador, tem que ser economista, tu tem que ser o vendedor da tua empresa, tu tem que ser o financeiro, o cara que fala com o banco, o cara que contrata, demite, tu tem que ser, obviamente, o RH, tem que saber de lei trabalhista. Olha o tanto de coisa que tu tem que fazer. Quando que tu vai sobrar tempo para tu fazer esse bendito business plan aí que tem 26 páginas e tudo mais? Então, realmente, não é um processo simples. Você tem que estar preparado para receber esse investimento. Senão ele pode ser um problema para você, mais do que uma solução. Então, dinheiro por dinheiro não vale a pena. E um negócio, ele só precisa de dinheiro quando ele está na fase, talvez, de escala. Olha, hoje nós gastamos R$ 20 mil e ganhamos R$ 200 mil, ok? Então isso quer dizer que se nós colocarmos 1 milhão nessa ação, nessa outra ação, que vai ser feita desse formato, que em 3 meses vamos fazer isso, em 6 meses vamos fazer isso, que em 9 meses vamos fazer isso, e que em 2 anos vamos ter esse resultado por causa dessa conta matemática que nós analisamos aqui, aí sim nós estamos falando de um negócio que, opa, tem comprovação, tem estudo matemático, tem lógica no que está sendo falado.
Agora, ó, eu preciso de R$ 1 milhão. Por quê? Ah, eu vou investir 300 mil em marketing, É. 200 mil em produto e vou colocar R$ 500 mil e vou contratar pessoas. Entendeu? Então, não pode ser, É muito genérico, né? não pode ser intangível. Exatamente. Tem que ser cada centavo da vírgula, cada prazo de tempo, tudo isso tem que ser pensado, analisado, mensurado. Quando isso estiver pronto, eu acho que é o momento de receber o investimento. E aí sim, aí você está escolhendo o investidor, porque aí você vai poder escolher, porque você tem um modelo de negócio atrativo. E quando você puder escolher, escolhe a pessoa que tem mais do que dinheiro. Conexões, know-how no seu mercado, conheça sobre essa pessoa. É quase como se fosse um namoro, sabe? Porque é algo que vai durar bastante tempo. Não é algo que, essa pessoa entrou, tá, depois eu tenho 1 milhão, beleza, não queremos mais você aqui. Não é assim que funciona. Você vai ter essa pessoa por muito tempo do seu lado. É mais um sócio que você está ganhando. Então, é muito importante ter essa noção, sabe? De que existem momentos. E uma startup, ela não precisa de dinheiro para continuar existindo. Para quando o dinheiro for desculpa para, se não tivermos, se não conseguirmos investimento, nós vamos quebrar. Isso é um problema. De que o negócio tem que dar 2 passos atrás, ver onde é que está realmente esse problema e consertar isso. Porque o dinheiro do investidor é para escala. Nossa, gente, a gente tá tendo uma aula do Rafa aqui, graças a Deus. É maravilhoso te ter aqui, Rafa, porque com certeza é uma aula para quem está começando, para os empreendedores, para quem busca, tem uma ideia e busca conhecimento, né? Só vamos recapitular e fazer uma linha do tempo da tua empresa. Então, Uhum. começa lá em que ano, Rafa? Nós começamos em 2022, um pouquinho depois da pandemia. Nós pegamos a ideia do nosso código justamente na pandemia, porque não tinha gestores de tráfego suficiente para o aumento de propaganda digital que as pessoas estavam investindo. Então, as empresas na pandemia perceberam que era necessidade de investir. E aí nós percebemos que não ter esse gestor de tráfego e ter uma IA, e nós estamos falando de inteligência artificial antes da OpenAI trazer isso e tornar isso acessível a todas as pessoas. Então, nós começamos a falar sobre um assunto que era de difícil entendimento das pessoas. Imagina formular um discurso de vendas, então falo que a gente teve aí bastante trabalho para fazer. E em 6 meses nós já estávamos no Shark Tank Brasil, porque criamos essa oportunidade, certo? Nós fomos atrás. Ninguém veio bater na nossa porta por causa disso. Depois disso, aí sim, com a visibilidade disso, usamos uma boa assessoria de imprensa para utilizar isso a nosso favor. Com a assessoria de imprensa, a gente foi começando a negociar com empresas de porte maior, obter mais rentabilidade mensal, criar um time, criar uma marca. Aí nós começamos a pensar aonde que nós íamos colocar o dinheiro. Por quê? Porque tinha dinheiro. Nós criamos esse recurso também, com essas oportunidades que nós fizemos. Tudo foi um subir de escada, sabe? E posterior a isso, nós começamos a negociar com empresas maiores, conseguimos construir bons cases de sucesso e fomos atender o mercado nacional. Então, conseguimos aí fechar com um dos maiores bancos do país. Isso foi também um case gigantesco, porque aí nós começamos a aprender e nós ficamos um processo de um ano inteiro trabalhando com uma empresa gigante. E aí nós conseguimos aprender processos. Tu pode citar o nome, não, Sim, nós Rafa? começamos a trabalhar com a XP e também a gente está falando dos maiores cases de bancos do país, principalmente nessa era digital. E aí nós começamos a entender sobre processos, e dessa empresa veio outras empresas, nós começamos a negociar com outros players maiores de mercado. Nós atendemos uma empresa, começamos a atender também depois, isso começou a criar esse renome, né? Então, um gerente de marketing que tinha mais resultado com a nossa empresa comentava com o outro, comentava com o outro. E aí nosso SaaS começou, e nós entendemos que nós tínhamos um SaaS. O que que era isso? Certo? Porque para nós era um produto, era uma automação, um código, algo Tu assim. pode até explanar o que é SaaS, porque eu não sei se o meu Ah, sim. público, né? Tem pessoas que sabem, mas tem Uhum. pessoas que não sabem também. Nós tínhamos um código em que nós tínhamos que fazer um processo manual para ele funcionar dentro da administração de verba paga dessa empresa. Então, em aquela pecinha gestor de tráfego, nós tínhamos esse código que fazia esse papel de dimensionar a verba com uma análise de dados muito mais inteligente das campanhas. E aí, isso, a gente pôde entender que disponibilizar para o usuário ele mesmo fazer esse processo em uma plataforma seria algo muito mais escalável. Porque no formato como era, eu ia precisar de muitas pessoas para fazer esse processo.
Então, adiantamos mais tecnologia para a pessoa fazer login e ela utilizar isso. E aí, posteriormente, teve a vinda de uma empresa americana, que aí sim nos procurou dentro da universidade. E aí a gente pôde conciliar a nossa tecnologia com um sistema que é muito, muito maior do que nós tínhamos no momento, que é uma plataforma de marketing digital completa, onde o usuário pode entrar dentro dela, automatizar o tráfego pago, mas também pode criar o seu site, ter seu chatbot de conversa. Isso a gente está falando de 2 anos atrás, quando isso não era tão comum como é agora. Pode criar sua página, ela pode criar sua automação de marketing, pode ter seu CRM, pode ter sua base de contatos, ela pode criar toda a gestão de marketing que uma empresa pode precisar num sistema que o cliente mesmo faz. Altamente escalável, certo? E isso que fez a nossa empresa também prosperar muito, sabe? O mercado americano, a gente está falando de muito mais maduro do que o nosso aqui. 56 vezes naquela época eles investiam a mais do que nós investimos em marketing digital aqui no Brasil. Então a gente está falando de muito, muito, muito dinheiro. Maturidade muito maior. A gente pode pegar esse know-how e trazer para uma solução e vender aqui, sabe? Então esse compilado ali também fez a nossa empresa crescer muito. E aí, a aquisição total da nossa tecnologia e hoje estarmos desvencilhados desse Foi processo. quando essa aquisição total? Foi ano passado. No ano passado. Isso, final do ano passado. Então foi um processo também de namoro, não foi algo que foi de agora. Então foi todo um processo que ele envolveu conhecer, entender, comprar 49%, ver a maturidade que é se ter disso, experimentar se lá, aqui, em outros lugares, ver como é que funcionava, se era realmente isso. Então a gente teve ali alguns problemas quanto a redes sociais que saíram do ar, depois voltaram. Então foi uma dança de cadeiras ali, mas a gente conseguiu aí mostrar valor e que sim, o mercado brasileiro tem muito futuro em marketing digital. As empresas aqui estão investindo bastante, estão acompanhando a tendência que ocorre lá nos Estados Unidos. E isso fez com que as empresas vissem valor, sabe, em estar investindo no Brasil, porque foi isso que eles fizeram. Não foi só comprar uma ideia de tecnologia, foi trazer todo o ecossistema para o mercado brasileiro. Então isso É foi isso que eu o falo, processo. né? Por trás de. Não é só uma venda, né? Eles enxergaram o potencial que o Brasil tem e a parte de como funciona um ecossistema. Que lá eles já estão muito maduros. Nós aqui no sul ainda estamos engatinhando, né? Uhum. Santa Catarina está um pouco acima, está bem acima de À nós, frente, aham. né? Mas o Rio Grande do Sul e Caxias do Sul ainda não sabe o que é um ecossistema porque não trabalham unido. As hélices não trabalham unidas. Cada um trabalha para si próprio. Cada um olhando seu umbigo, né? Eu sempre falo que Caxias do Sul tem muito o que aprender, o nosso ecossistema tem muito o que aprender com Florianópolis, com Santa Catarina, né, Rafa? Sim, exatamente. A gente está muito atrás por causa desses pontos que tu comentou, sabe? São visões completamente diferentes. E até são processos culturais, né, também. Então, tem um amigo nosso que sempre comenta que o desenvolvimento tecnológico é feito por necessidade. E lá se teve uma necessidade maior do que aqui, de tecnologia. Porque era o único ponto, analisando a ilha de Florianópolis, que tem uma grande reserva ambiental, não se pode construir indústrias, foi um escape para as pessoas que estavam se formando em empreender. E empreender em tecnologia. Porque não se pode construir uma indústria dentro da ilha de Florianópolis, por exemplo. Então, foi por necessidade. A gente pegar no Vale do Silício também foi por necessidade. Desde muito tempo atrás, quando os navios não conseguiam atracar na Baía de São Francisco por causa da neblina, desenvolvendo sonares foi-se para a internet começou as grandes empresas de tecnologia que hoje dominam o mundo, que estão lá na região mais próspera economicamente. Então a gente está falando de necessidade. E a gente aqui vai começar a ter essa necessidade ainda daqui 4, 5 anos. Quando o quê? Quando não tiver mais emprego versus mão de obra. Por quê? Porque a tecnologia vai vir e vai substituir muitas profissões. Ok? Robotização e inteligência artificial. Automações. Automações. E aí as pessoas que estão acostumadas a terem 3 oportunidades de trabalho por pessoa, talvez na nossa região, vai ser ao contrário. E aí a gente vai começar a ter essa necessidade. E aí, quando se tem a necessidade, a gente pode ver isso construindo uma aplicação pro Rio Grande do Sul durante as enchentes.
teve mais de cento e poucos desenvolvedores de vários locais do país. Conversando ali com uma dessas grandes empresas que doou diversos desenvolvedores, a Stefanini, não íamos conseguir construir com esses desenvolvedores, com essas empresas, algo tão bom se não fosse pela causa das enchentes. Tão rápido. Em uma semana a aplicação estava funcionando. A dor causa uma oportunidade, né? Traz Exatamente. uma oportunidade. Toda dor traz uma oportunidade. Então, quando a gente acha que a gente está no fundo do poço, que a gente não tem mais saída, é ali que está a oportunidade. É só tu parar, meditar, respirar e enxergar que ali tem oportunidade. Sim, porque muitas pessoas, elas. Isso também aconteceu muito comigo. Então, eu não estava, quando começamos a nossa empresa, na melhor fase da minha vida. E o que que acontece? Tem uma frase bem interessante, é que no fundo do poço não tem mais pra onde tu cair. Entendeu? Então, meu amigo, se eu tiver que arriscar, vai ser agora. Se eu tiver que vender esse negócio, se eu tiver que falar com pessoas, se eu tiver que fazer o que for preciso, eu não tenho muito o que perder, digamos, nesse ponto, né? Então, a necessidade faz isso, a escassez das pessoas, né? E talvez nós moramos numa região do nosso país em que nós estamos numa região europeia, ok? Que tem muita riqueza, abundância, Sim. tem muito emprego, mas não é desejando que isso aconteça. Mas talvez num mudar de patamares em que a gente vê que essa zona de conforto fez, por exemplo, o nosso estado sair do mais próspero do país para hoje um dos mais, talvez, endividados, ok? Hoje nós vemos Santa Catarina, Paraná, Minas surfando uma onda gigantesca, evoluindo muito, ok? E nós continuamos no mesmo retilíneo ali, sabe? Por quê? Porque nós criamos a nossa zona de conforto. E a gente não é unido em questão de inovação, em questão das hélices, em questão. Porque tá todo mundo bem, certo? Tá tudo ok. Eu tô aqui bem no meu grupinho, estou faturando, a minha realidade ao meu redor está boa. Mas talvez seja necessário uma, uma situação adversa para que isso mude. Isso vai vir em algum tempo, certo? Não vai durar para sempre esse apaziguar esse mar calmo. Não, o mercado é caos. Diz que a gente precisa do caos para Uhum. prosperar, né? Sim, o Para mercado aí é ter a caos. prosperidade depois. Exatamente. Então, eu acho que é esse aprendizado que a gente vai ter que passar para ver que a gente não faz nada sozinho, que Uhum. a gente precisa sim de todas as hélices funcionando, né? Para que realmente haja um ecossistema de inovação, haja uma comunidade de inovação dentro de um ecossistema de inovação. Sim. Que às vezes também as pessoas é muito vago, tu pede o que é inovação para elas, por muitas vezes elas não sabem te dizer, ou criam uma expectativa que inovação é um bicho de sete cabeças, né? Sim. E não é. Por muitas vezes também se cria, mas é cultural, né? A gente traz muito para isso, que a gente tem uma cultura aqui muito conservadora, que sempre foi assim e vai ser, né? Sempre. A gente também tem uma cultura que é muita indústria aqui, né? Sim. Industrializado. Mas eu acho que não, eu acho que já foi muito industrializado. Eu acho que hoje tem uma fatia de mercado de serviços, tem uma fatia de mercado de comércio bem forte. Uhum. Mudou o cenário, mas as pessoas continuam com a mesma mentalidade. Sim. Hoje o comércio já se iguala à produção de recursos igual à indústria na nossa cidade e região, né? Então, está mudando e deve continuar nessa crescente. A industrialização é muito importante, é o que fez Caxias do Sul ser o que é hoje, mas eu acredito que dá para atrelar as duas coisas, sabe? Acho que a indústria nada mais do que busca tecnologia sempre em diversos outros locais no mundo. A gente tem empresas aqui que são mundialmente conhecidas, né? Mas a gente pode olhar e colocar os olhos aqui para dentro. Olha, como é que a gente se torna mais forte? Por que que eles têm que buscar tecnologia no exterior ou fora do nosso país, se podemos incentivar a construção dessa tecnologia aqui? Porque a gente é tão bairrista para comprar no supermercado da marca que é do Rio Grande do Sul, mas na hora de contratar ou de desenvolver tecnologia, a gente precisa ter o mesmo olhar, sabe? Por que que nós não estamos fortalecendo juntos, certo? A nossa região, o nosso estado, não estamos fortalecendo desse formato. A gente vai contratar
do mais em conta ou fora do país vai buscar essa tecnologia. Então eu acho que tem potencial, certo? Recurso indiscutível, sabe? Uhum. Recurso, tem recurso em abundância aqui na nossa região, mas parece que falta ainda um Essa start, sabe? união, né? A união e eu acredito que isso vai acontecer em algum momento, porque a diversidade ela vai vir, sabe? A gente já tá, eu até estava vendo uma pesquisa sobre isso também, nunca teve um mar tão calmo por tanto tempo na sociedade mundial, certo? Então é iminente que aconteça algo caótico. As pessoas estão sentindo isso dentro delas, certo? Que em algum momento parece que alguma coisa vai acontecer. Porque realmente nós estamos há muito tempo vivendo um mar calmo. A pandemia foi o último grande pico ali de problemas que a gente teve, né? Claro, crises não. Crise a gente tá falando, o Brasil é um Que país da outra. crise. Uhum. Tem crise a todo momento. Eu vivi, sempre cresci, sempre tem uma crise atrás da crise. Mas isso não é um problema. Para mim é uma coisa boa, porque aí surgem oportunidades. Porém, esse mar calmo, ele deve acontecer um colapso a qualquer momento. As pessoas sentem isso. E quando isso acontecer, a gente vai ter essa união por necessidade, talvez. Mas ela vai existir, de maneira ou de outra. Mais legal fosse se isso acontecesse antes, porque aí estaríamos mais preparados, né? E, porém, a gente vai ver os próximos capítulos aí, mas a nossa região tem muita prosperidade, tem mentes brilhantes por aí, e a gente pode sim crescer, tecnologia, inovação. Basta as pessoas colocarem isso como uma prioridade. Mais do que o seu próprio umbigo, sabe? Que é o que eu vejo que acontece hoje. Eu estou bem e está tudo bem. Não precisamos evoluir juntos, sabe? Aquela independência, aquele orgulho da empresa não conversar com a outra no meu segmento, da universidade não conversar com a outra porque é concorrente e tudo mais. Então, eu acho que isso precisa ser quebrado, sabe? Senão nós não vamos aí chegar a lugares que os outros estados estão. Eu tenho o mesmo pensamento que tu, Rafa. Eu acho que a indústria ela deixou um legado para nós que vai que deixa visibilidade para nossa cidade, tanto a Randon como a Marco Polo, como o seu Raul, como o seu Paulo Bellini, como a Grale, Uhum. né, que é uma baita empresa que é daqui. Aí até esses dias eu estava olhando numa revista da Câmara de Vereadores, que a Enxuta era daqui. Sim, Então, tem várias empresas gigantes que nasceram em Caxias do Sul e que vão deixar um legado para sempre. Só que também o entendimento que mudou-se o cenário e que precisa ser olhado esse novo cenário é precisa desse olhar. A gente precisa ter essa mudança de mentalidade para ter essa união, né? exatamente. Criou-se, no meu ponto de vista, criou-se a zona de conforto, sabe? Porque esses grandes exemplos que tu citou, eles formaram a necessidade para a existência de outras empresas. Talvez se pegar esses nomes que tu citou, de Randon, Marco Polo, bom, vamos pegar essas duas empresas. Quantas empresas em Caxias existem só para atendê-los? Ok. Várias, Ou quantas milhares. empresas em Caxias do Sul que 50% do que fabricam vai para eles? Então, criou-se a zona de conforto entre os maiores e os menores acabam seguindo o mesmo caminho porque talvez não tenham uma outra opção, né? Porque ali tá a sobrevivência deles. Então, também se criou uma zona de conforto porque eles prosperaram muito e juntamente prosperou-se outras empresas. Não tá errado. Não tá Não errado. é algo que seja um problema. Porém, ah, existe um problema em questão de acharmos que vai ser assim para sempre. Então, a gente precisa olhar para esse mundo da inovação de uma maneira diferente, sabe? Estão aqui, empresas de tecnologia existem, temos diversos cases de empresas muito relevantes na nossa região de tecnologia que surgiram daqui, startups incríveis com ideias inovadoras que estão indo embora, que estão indo para os Estados Unidos, que estão sendo investidas por outros lugares. E aqui a gente, por exemplo, não tem um fundo de investimento em startups de Caxias do Sul, tendo entre as 50 maiores cidades do país, sabe? Não temos um hub de inovação para a Exatamente. sociedade aqui, né, Rafa? Começa por isso. A Uhum. gente hoje não tem um hub que não tenha dono, que seja da comunidade, da sociedade civil organizada. Sim. Então, isso a gente precisa ter em mente que a gente tem vários polos de tecnologia,
vários acessos à tecnologia, ecossistema de inovação, mas a gente não tem um hub que sirva à comunidade. A gente não tem o pensamento comunitário. E Comunidade, né, e da exatamente. inovação. Porque existem os hubs, mas eles estão debaixo do interesse da instituição que o mantém. Todos os hubs que a gente tem de inovação Todos. são aqui. São assim. Eles obedecem e seguem os interesses daqueles que o mantêm. Certo? Então, temos que fazer algo diferente. Tá, mas isso é do interesse do mantenedor? É do interesse da instituição que está por trás? Não é. Então, não iremos fazer. Se não iremos fazer a ideia nova, não é inovação. E é isso que a gente segue, sabe? Não tem aquele, como tu comentou, o hub de inovação comunitário que segue sem conflitos de interesse a inovação mesmo, como ela deve ser. Eu acho que isso está em falta. Não temos, eu não conheço pelo menos nenhum grande ainda projeto que esteja em desenvolvimento que sirva para isso. Também temos um gap, e eu pude vivenciar isso apresentando as soluções tecnológicas que a gente fez para o estado do Rio Grande do Sul, para a cidade de Caxias do Sul, nas enchentes, em que a gente ainda não tem o senso de consciência de que isso é importante. Pelas nossas autoridades, pelos governantes, por tudo mais. Ainda não se viu que isso é importante. Porque ainda se segue o mesmo modelo de muito tempo atrás de administração, sabe? E que também segue os interesses ali. Então, quando a gente se libertar disso, entender que não é o interesse da empresa X, a universidade B, o instituto C, a organização X, a ONG A e tudo mais, não. Quando a gente entender que é para a comunidade, que é para ele, que não é para o nome da pessoa X ou Y, eu acredito que aí a gente vai ter uma Inovação de inovação de verdade. verdade e algo comunitário, sabe? Para servir a comunidade com excelência. Acho que aí sim a gente vai ter esse start. Muito legal. Rafa, tu é tão novo, né? Eu vou só pedir, eu não sei se tu pode explanar, mas pode dar uma média para nós de que tu vendeu a empresa e vendeu bem ela e tal. Não sei se tu pode explanar alguma coisa. Sei que a venda foi muito boa, né? Sim. Foi alguns milhões de reais, mas eu sempre trago para a realidade das pessoas de que o recurso, o dinheiro, ele é subexistencial, sabe? Ele nunca vai ser a coisa mais importante. Nunca. As conexões, a devolução, o que você vai fazer para a sociedade posterior ou com isso, ou com esse recurso. Porque até a minha esposa também sempre comenta isso, né? Hoje nós vivemos muito sobre. Somos uma família cristã, né? Nós vivemos muito sobre essa filosofia. E lá está escrito uma parábola muito interessante, que é a parábola das videiras, ok? Lá em João 15. Conheço. Em que a árvore que não der fruto será cortada, certo? Então, o que que é dar fruto? O que que é dar esse fruto? É aquela pessoa que é capaz de levar a mais do que aquilo que ela realmente precisaria fazer, ok? Ela faz aquilo que é o necessário, ok? Mas ela dá um percentual a mais, ela leva fruto, ela leva conhecimento, ela dá aquele give back para as pessoas sobre aquilo. Então, para mim, eu acho que eu trocaria todo esse dinheiro por todas as conexões que eu tenho brincando. Hoje, tudo que eu já pude vivenciar com pessoas excelentes que eu já pude conversar, com pessoas que eu tenho relacionamento, eu acho que isso não tem preço. Não tem 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão que compraria, sabe? É porque com todos esses milhões que tu vendeu à empresa, tu sabe como fazer novamente, Exatamente, a receita né? do bolo está feita. A receita do bolo está feita. Uhum, O que às vezes falta pode ser essas conexões, pode ser isso é o importante. Porque se exatamente, tu tiver a pessoa certa no lugar certo e com as competências certas, tu faz novamente esses milhões. exatamente. O mundo dos negócios é sobre entender sobre pessoas. É isso. Quem não entende sobre pessoas, não entende sobre negócios. Então, a entender sobre pessoas, tu entende que cada uma dessas pessoas vai. Qualquer pessoa que você cruza na rua, todas as pessoas da sua vida vão ter algo para contribuir naquilo que você está buscando.
É deixar um legado, né, Rafa? Uhum, Eu sempre digo desde que eu comecei o projeto do Give Back, se eu conseguir impactar uma pessoa por programa que se sinta acolhida num ambiente seguro e consiga se desenvolver naquilo que esteja fazendo, seja pessoalmente ou profissionalmente, eu já estou feliz. A gente consiga dar um insight, dar uma dica, ajudar aquela pessoa que está passando por dificuldade, para mim já está feito o projeto, já está válido esse projeto, uhum, né? Não é o dinheiro que envolve, e sim o legado que tu vai deixar, porque isso é uma gravação e vai ficar gravado. exatamente. E é algo que esses frutos, eles vão gerar novos frutos, que vão gerar novos frutos. Então, isso às vezes é uma colocação, ou uma ajuda, ou algo que tu pode fazer na sociedade, pode mudar a vida de uma pessoa, que ela vai fazer isso para outras e tudo mais. Então, é uma cascata ali, sabe? A gente vê isso tanto para coisas ruins, mas também a gente pode começar a olhar para isso para coisas boas também, sabe? Então, tem pessoas que, por exemplo, participaram de um Startup Weekend e de lá saíram com uma startup e hoje tem o que elas consideram sucesso alcançado, sabe? Então, acho que são pequenas coisas ali que podem fazer muito, muita diferença. Rafa, e como um menino, né? Porque tu é jovem ainda, com 27 anos, já tem duas filhas, já é esposo. Como que tu fazia conciliar essa parte de. Ah, eu tenho duas filhas, ó, né? Eu não sei quantos anos têm tuas filhas, mas como é que eu faço me virar com a minha família e sendo empreendedor? A gente sabe que não é fácil, né? Sim. Ah, também algo que sempre tive muito em mente e o ser adulto é fazer o que é preciso ser feito, ok? Então, eu sempre deixei muita, e eu chamo muitas coisas de desculpa, sabe? Deixei muitas desculpas de lado. De eu não tenho tempo, eu preciso dormir, e tudo é uma troca também. Então, eu troquei isso, e sempre ficou muito bem conciliado isso dentro da minha família, da minha casa, em que era uma troca para um futuro, que ainda não chegou. Certo? Esse futuro ainda estamos construindo ele. E talvez demore, no nosso planejamento, mais 3 ou 5 anos. Porém, essa troca, ela existe. Elas entendem sobre isso. Então, eu sempre trouxe esse senso para elas de tentar mitigar isso, é claro. Mas não estou dizendo que é algo que não é dolorido, porque talvez seja uma das maiores dores do processo, certo? Porque são as pessoas que tu mais ama, né, no mundo, que estão ali envolvidas. Porém, uma das maiores coisas que eu consegui aprender com o curso de Harvard, com conversar com americanos, com todo esse processo, é que a vida tem que ser olhada a médio e longo prazo. E a gente no Brasil tem muito a mania de, não estou dizendo que é errado, o que é certo, mas muito a filosofia de olhar a curto prazo, certo? O que eu vou fazer com o meu salário desse mês? O que eu vou fazer com o prêmio da Mega Sena? O que eu vou fazer com a dopamina barata que eu tô consumindo da rede social com as 2 horas que eu vou gastar agora? Não vou trocar essas 2 horas por estudar alguma outra coisa diferente. Então a gente quer as coisas a curto prazo. A gente não pensa a médio e longo. E acho que essa visão também foi bem importante. Porque, bom, eu nasci na comunidade, então eu fui adotado, eu tinha 6 anos. Eu sou órfão de pai e mãe. E eu sei as coisas que eu não tive. Eu sei o quanto que é dolorido tu começar realmente do zero, sabe? Então, pensando no futuro da minha família, médio e longo prazo, isso foi algo que eu já tinha muito tangibilizado. Que se eu fosse necessário trabalhar 20 horas por dia, eu trabalharia 20 horas por dia. Se era necessário trabalhar, estudar, dar aula e dormir e conciliar tudo isso com ajudar as minhas filhas, ajudar em casa, ajudar minha esposa, eu ia conseguir colocar isso num pacote e ia dar conta. Porque precisa ser feito, entendeu? Então, é uma troca. E aí tá, talvez, o preço que a maioria das pessoas mente pra si mesmo que vai pagar, mas não vai, certo? Pra alcançar o que era algo extraordinário, sabe? Aquilo que realmente é o extraordinário mesmo. As pessoas, elas querem alcançar, mas elas não querem pagar o preço por estar ali, sabe? Recapitulando, pessoal, que o Rafa começou com R$ 200 e vendeu a empresa dele por milhões.
Então, alguns milhões, né? Não vamos citar valores aqui. Mas tu fez o que muitas pessoas não querem pagar o preço para Uhum. fazer. Elas preferem ficar na vidinha delas, no comodismo delas, do que realmente fazer o que tem que ser feito. E a gente vê que só 3% mundial da população mundial sai da caixa, faz o que tem que ser feito. E essas pessoas é que estão aí despontando no mercado, né, Rafa? Exatamente. É basicamente isso. É o preço a ser pago, sabe? Porque a gente tem, e cada vez isso, voltando aquele problema de depressão, de ansiedade, as pessoas querem resultados mais rápidos. Por quê? Porque tem muita gente vendendo isso na internet. Tem muita gente vendendo Ilusão. ilusão. Tem muita gente vendendo, olha, você vai ganhar R$ 1 milhão sem sair de casa, postando 2 horas do Instagram, sabe? Tipo, é a falsa proposta. Então, isso não existe. O que existe é trabalho, ok? Existe trabalho, trabalho, trabalho. Por mais que você vá empreender, você vai ter que trabalhar. Então, não, isso não quer dizer que seja um indicador de sucesso, o empreendedorismo. Tem muitas pessoas que têm sucesso tendo a sua carreira. E isso não é que a gente tem que dividir as coisas, sabe? Acredito que se você levar o setor que você trabalha como se fosse a sua empresa, provavelmente você vai ser o mais destaque naquilo que você faz dentro daquela corporação. Porque se você honra a pessoa que está lhe contratando, você honra o trabalho que você tem, estando ali, fazendo as coisas certas e corretas, você vai ser recompensado mais cedo ou mais tarde por aquilo. Porque hoje, infelizmente, a gente não consegue encontrar nem pessoas que façam o básico, né, no dia a dia para fazer essas Tá contratações. difícil. Está difícil cada vez mais. Então, se a gente já tem pessoas que fazem mais do que aquilo que elas estão sendo pagas, que elas se empenham, que elas estão ali para contar contigo, com certeza elas vão ser reconhecidas. Então, indiferente do caminho que a pessoa tomar ali, seja empreendedorismo, seja o trabalhar para alguém, não vejo que seja um problema, sabe? Mas a questão é que você precisa fazer a mais. Se quer ter um resultado a mais do que as pessoas têm, não vai ser fazendo menos que você vai chegar lá. Não, é matemático esse processo, sabe? Então você precisa condizer aquilo, sabe? Você precisa ter comportamento, você precisa estar rodeado de pessoas que têm esses resultados, você precisa estar em busca disso, você precisa criar as oportunidades. Elas não caem do céu, sabe? Elas aparecem para pessoas que as procuram. E é todo um processo, sabe? Então, existe essa troca que você precisa fazer. Ela é dolorida, é árdua, não vai ser de uma semana, vai ser de anos, ok? Mas, se você. Aí que você sabe se você realmente quer ou não. Porque se você realmente não quer, você não vai aguentar o processo e vai desistir, ok? Mas se você realmente quer, você vai suportá-lo. E hoje a gente fala de. Eu vi da porcentagem que tu comentou, também um outro dado, que ele é triste no nosso país. Hoje, para você estar entre os 5% mais ricos do nosso país, você precisa ganhar apenas R$ 10 mil, certo? E isso é, a gente está falando Ilusão também. de um valor que Que é hoje não muito pouco. cobre. Não, nada. A gente sabe, quem tem família, que isso Uhum. é absolutamente muito pouco. E para se viver e ter acesso àquilo, né? Que a gente pode ver nos outros países de primeiro mundo que as pessoas têm acesso ao de melhor de qualidade, tendo um salário normal, mínimo, digno, certo? Então é uma realidade totalmente atípica, diferente. Mas pra gente ver o quão, e quando eu falo pobre, não é questão econômica, mas quão pobre que o nosso país é, De sabe? De mentalidade, né? mentalidade. A porcentagem de 3% de pessoas controla 97% da nossa economia. Cara, isso tipo, é uma diferença muito grande. Exorbitante. Muito grande. Mas a gente tem, se a gente quer estar lá, a gente quer mudar essa balança, tem muito trabalho a ser feito. Então é 20 horas por dia, tendo que segurar as pontas, pedindo dinheiro às vezes emprestado, se virando como dá para você conseguir fazer esse jogo virar, sabe? Não é algo que vai ser fácil. Vai ter vontade de desistir, vai aparecer milhares de problemas durante essa jornada, vai ter muita gente dizendo que não vai dar certo. Mas tudo bem, basta você
seguir ali no processo e continuar. É mais sobre resistência e resiliência do que qualquer outra coisa. Acredito que é isso. Eu ia te fazer uma pergunta, não sei se você já não respondeu nessa pergunta. Mas o que que tu diria para o nosso jovem de hoje? Nosso jovem que está começando, que está iniciando, que está lá terminando o ensino médio. Uhum. O primeiro seria a típica frase: a sua realidade de hoje não molda o seu futuro. Então, aonde você está hoje não vai dizer aonde você vai estar amanhã, certo? Isso é muito bom, porque não quer dizer que as condições que você tem hoje, se você com empreender, ou se você trabalhar muito bem, se você se especializar e você aí realmente se empenhar para buscar as coisas, você pode chegar ao lugar que você busca, ou qualquer outro lugar que você queira no mundo. Nada te impede. É só uma questão de acesso. Porque uma pessoa não pode desejar aquilo que ela nunca acessou. E acredito que essa busca por estar, por acessar, por estar com conexões com média de pessoas, isso é muito importante. Então, para a pessoa que está começando agora, e se eu pudesse conversar comigo quando eu tinha lá 18 anos, é justamente cuida dessa média, dessas 5 pessoas que você mais convive, ok? Porque ela vai definir o teu futuro. Isso é matemática, é uma lei, certo? Funciona para todas as pessoas. Acredito que é muito importante e o que vai sustentar as pessoas no caminho é muito relacionado à fé. Então, independente de qual seja a religião que essa pessoa siga, tenha esse conceito de que sem isso, provavelmente você não vai ter forças para continuar. De algum lugar você vai ter que tirar força onde não tem força, sabe? Chegar um momento que tu vai ver, não tem dinheiro, não tem tempo, não temos apoio, não tenho recurso onde conseguir, não tem ninguém me apoiando, não tenho exatamente nada. Da onde que eu vou tirar essa força? Então, acho que a fé é muito importante. Isso tem que estar dentro da vida dos jovens cada vez mais, certo? Então, são essas 3 coisas principais. Hoje, a sua situação atual não define o seu futuro. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, se você quer uma média melhor, conviva com pessoas melhores. E o terceiro ponto é que você precisa de um amparo ali. Você precisa de fé, porque chegar até lá, isso é muito importante. Chegar até o lugar que você almeja, imagina algo que você queira muito, 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 muito mesmo. A fé é a capacidade de você ter aquilo hoje, mesmo você não conseguindo tocar nele. É você colocar a mão lá na frente, naquilo que você quer e trazer para a realidade. Me lembrou Napoleão Hill agora. É, exatamente. Exatamente, né? No crie, como é que é? Pense em riqueza, né? Que Sim, ele fala uma grande muito. obra. Uma grande obra. Um grande conselho para os jovens: leiam muito, certo? Leiam. O conhecimento está nos livros, ok? Esse negócio de que essa falsa ilusão de que não precisa estudar, não precisa fazer faculdade, não precisa mais ler, não precisa mais adquirir conhecimento, tá fazendo as pessoas ficarem, para não dizer outra coisa, menos inteligentes, ok? Sim. Então, o livro, pensa que alguém estudou aquilo lá a vida inteira dela e tá te dando acesso para que você, em 30 dias, pegue todo aquele conhecimento e bote em prática. Então, o seu dever é só ler e botar em prática. Aquele meme do professor, né? Alguém já criou o teorema de Pitágoras, agora é só você executar ele. É a mesma coisa, o conhecimento está nos livros, o conhecimento está nos estudos dessas pessoas. Então, não caia na falsa ilusão de que você não precisa estudar, que você não precisa adquirir conhecimento, que tudo é fácil, que a vida é um morango, que não é bem assim. Então, a leitura é muito importante. Bom, gente, eu ficaria mais 2 horas aqui com o Rafa. A gente tem que finalizar, né? Porque faz um bom tempo que a gente tá aqui. Mas, Rafa, de coração, gratidão por tu ter vindo no nosso Não, eu programa. que O agradeço. Give Back tá de portas abertas sempre. Não sei se tem alguma coisa que a gente não conversou, que tu gostaria de abordar a mais. Tu pode ficar à vontade. Tu quer falar alguma coisa dos teus novos projetos, dos projetos que estão por aí? Sim. Bom, eu acho que de empresas, e vou usar muito bem o momento de vocês, muito obrigado por essa oportunidade, por estar aqui. Um ponto é que uma das esferas do aprendizado que as pessoas mais aprendem é ensinando. Então, esse é um dos motivos porque eu dou aula hoje, certo? Porque eu aprendo muito com os alunos e exercitando a arte de ensinar, nós aprendemos e fixamos ainda mais o conteúdo. Então, pensando nisso, qualquer oportunidade que se tenha na sociedade para contribuir com conhecimento, eu estou dentro, certo?
Então, eu estou sempre aberto e parabéns para vocês pelo projeto. Acho que é importante de estarmos levando esse conhecimento para as pessoas. Tem muitas pessoas excelentes aqui na nossa região que podem estar ou que já estiveram também aqui já para compartilhar sobre isso. Ah, e acho que é algo muito interessante de compartilhar. As empresas tem vários projetos hoje acontecendo. Empresas de tecnologia voltado para a indústria, voltado para a parte de reciclagem, de um ambiente melhor e tudo mais. Mas o projeto que é a Menina dos Olhos de Ouro, que a gente está formatando, é que eu e minha esposa, então um projeto que nasceu dentro do coração dela e que eu vou ajudar ela, estou ajudando ela a tirar do papel, que é a construção de uma escola de tecnologia. Então nós vamos construir uma escola de tecnologia na zona norte de Caxias do Sul, gratuita, ok? Onde o jovem ele vai entrar dentro da escola, no complementar ao ensino médio, então o público-alvo é 14 a 18 anos. Ele vai estudar no complementar do ensino médio, então se ele faz o ensino médio de manhã, ele vai estudar de tarde. Ele vai poder escolher um dos 4 pilares da nossa escola: programação, marketing digital, empreendedorismo e inovação. Sendo que empreendedorismo e inovação estão dentro de programação e marketing digital. Ele vai poder escolher um desses 2 cursos, ele vai receber uma bolsa por estar estudando ali, para ajudar ele no recurso, por uma empresa patrocinadora. E nós vamos construir essa escola para poder quebrar um dos grandes paradigmas de que o mundo da inovação hoje ele não cresce porque ele acaba sendo uma bolha, não porque as pessoas que estão aqui não querem que as outras entrem, mas porque as pessoas que estão fora nem sabem, nem têm O nível que de consciência existe. que existe. E a gente precisa devolver aquilo que a gente obteve pro universo, né? Nós vamos construir essa escola. É um projeto que a gente está construindo com recurso próprio. Então, qualquer empresa que quiser patrocinar hoje, ela pode ser patrocinadora, ela pode ser mantenedora, ela pode ser apoiadora. Então, existe 3 tipos aí de patrocínio, fazendo um jabá de patrocínio aqui para nossa Eu escola. já me coloco à disposição, eu já estou dentro desse projeto, porque Sim, falou em jovens, porque os jovens são o futuro, né? É sim, uma das verdade. minhas bandeiras. Os jovens é. E por muitas vezes, esse jovem que tu tá falando, lá da Zona Norte, ele não tem a mesma possibilidade do Zona Sul, onde eu moro, aqui, Panassolo, Exposição. Sim. Então, a gente precisa priorizar a oportunidade para essas pessoas. Por muitas vezes, a gente vai nos eventos de inovação, a gente não vê essas pessoas lá, porque elas nem sabem que existe. Elas Uhum. não têm acesso a isso. E é isso que a gente precisa quebrar, né, Rafa? Exatamente, é aquela frase. As pessoas, elas acabam não conseguindo acessar ou não conseguem desejar, desculpa, as pessoas não conseguem desejar aquilo que elas nunca viram. Então elas precisam ter esse senso. Por isso que a gente está construindo essa escola. Nós vamos tirar esse projeto do papel. Já estamos aí galgando grandes passos. Então, mas nós temos o conhecimento de que pensamos a médio e longo prazo. Então é algo que vamos começar ali. No sentido de meritocracia, a gente não está criando uma ONG e nada contra. Eu acho que as ONGs fazem um trabalho excelente dentro do nosso ecossistema, da nossa sociedade. Porém, o nosso projeto ele é diferente, porque os professores vão ser professores pagos, os alunos vão ter alimentação, vão ter um ambiente de excelência, ok? Sem nenhum senso que eu comento, de vitimismo, sabe? Tudo lá dentro É uma empresa. é uma empresa que vai estar rodando e ela vai ser expandida para outros locais do país, validando aqui esse processo de uma forma com excelência. Então, a gente vai formar alunos, esses alunos vão sair dessa escola, eles vão poder fazer intercâmbio fora de tecnologia. A gente tem essas conexões, tem como proporcionar isso, tem empresas aqui na região que fazem isso. Então, é algo que a gente vai tirar do papel. E com o nível de que é comunitário, certo? É para a comunidade. É para atender a comunidade. Não tem conflito de interesse. Não é o projeto do Rafael, não é o projeto da Leandra, não é o projeto. Não, é o projeto para a comunidade. Ok? Então, a gente até tem hoje o nome de Escola do Futuro, mas futuramente talvez mude aí com a construção do nosso brand, da nossa marca. Porém, esse projeto ele vai existir e é algo que a gente está investindo agora, tudo o que a gente possui, porque tanto tempo, quanto recurso, quanto conexões. E, como eu falei, não é o projeto do Rafael, não é o projeto. Então, qualquer pessoa que queira hoje conhecer, queira participar, está aberto. E nós vamos construir um ambiente de excelência para ensinar educação e tecnologia à nossa região. E isso estimular para que essas pessoas saiam hoje de uma realidade
possam passar por aqui e possam aí vir a empreender, transformar isso em empresa ou virem a usar os conhecimentos de tecnologia para as empresas que existem na nossa região, que são várias, e fomentar essa economia, sabe? Melhorar isso. Eu acredito nesse conceito de que se isso for ajudado para crescer a economia, eu acredito que tem bastante sucesso. Por que que a gente optou não pelo voluntariado? Porque o voluntariado acaba tendo um prazo de vida, né? Isso. Então a gente precisa Monetizar. monetizar isso e também compensar quem está trabalhando ali pelas suas horas. Então é isso. A gente vai utilizar metodologias ali também de Harvard de ensino em programação. A gente tem todo o PPP, o plano de ensinos, estamos elaborando marca, então estamos tendo apoiadores aí, doadores, patrocinadores, que estão ajudando no nosso projeto e todos são bem-vindos, sabe? Porque é uma necessidade e a gente vai mudar um local da nossa cidade, uma cidade, um estado, um país e um mundo é com educação. E num sentido de meritocracia, sabe? Com empreendedorismo envolvido e tudo mais. E a gente sempre começa pelo caracol, né, Rafa? Uhum, Então começa pela tua comunidade e depois tu vai fazendo caracol. Depois tu isso. vai para outras regiões da tua cidade, para outra região da Serra Gaúcha e vai aumentando a nível Brasil e nacional, né? Mas se tu não começar pelo pouquinho, porque muitas pessoas têm a desculpa, eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, mas dá para fazer. Sim, Começa aos pouquinhos, começa por aquilo que tu consegue. O que que tu faz de melhor? O que que tu sabe fazer de melhor? Doa nem que seja meia hora do teu dia, uma hora do teu dia para isso. E isso não precisa ser só voluntariado, que tem o Rafa estava dizendo. sim. Pode ser, sim, para uma empresa que seja monetizado, Uhum, desde que tu esteja lá de coração, que eu digo, né? exatamente. De Isso corpo é e alma, não só para passar o conhecimento e cair fora, mas se envolva, esteja lá para que tu transforme vidas, que o exatamente. restante vem, né? É, porque a gente sai daquele egocentrismo lá, a gente tem, como eu falei, a gente tem mentes brilhantes na nossa sociedade aqui, na nossa região, empresas incríveis, a gente tem recurso em abundância, a gente tem universidades, tem polos de inovação, a gente possui todo o material. Basta que nós começamos a pensar no sentido comunitário, sabe? E é isso que a gente vai fazer na nossa iniciativa. Mas dela pode vir outras iniciativas, existem outras acontecendo, né? E podem vir a surgir outras de pessoas que passem por aqui. Então, porque nós já estivemos lá, né? Então, eu já nasci na comunidade, a minha esposa também. A gente já vivenciou isso na prática. Qual o resultado que isso traz? A minha vida é um case disso, certo? Então, eu posso compartilhar isso, mas essas crianças podem fazer isso também depois, futuramente. E assim é um processo de cadeia. Mas plantar uma sementinha agora, daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente vai Porque ter tu não resultado. vai impactar uma pessoa, tu vai impactar toda a cadeia dela. Toda a É o família. pai, a mãe, é o Uhum. tio, os primos. Sim, Tem uma cadeia ali exatamente. que tu vai impactar. Aquela pessoa ela vai ser o primo temido do jantar de família, né? Que a gente comenta. Ele vai ser aquele case que pode levar outras pessoas daquela comunidade, a vizinhança. E além do mais, o que eu acho muito interessante também é que a gente impacta as famílias, porque os alunos vão estar recebendo para estar ali. Então a gente ajuda o aluno a levar o recurso. O que que ele deve fazer com esse recurso? Qual é a educação financeira que ele deve ter? Desenvolvimento pessoal, a mentalidade. Então, não é só princípios, certo? Porque é necessário a gente ter princípios, principalmente na geração Princípios e 22. valores eu acho Muito. essencial, né? É algo que a gente Porque vai o que trazer. a gente não. Competências e habilidades, eu sempre falo aqui no programa, acho até que já repeti, que competências e habilidades a gente molda. Agora, caráter, honestidade, ser uma pessoa boa, isso não tem preço. E Exatamente. isso vem da base, vem de casa. Eu aprendi isso com meu pai, então eu jamais me vendo por qualquer coisa. Dinheiro para mim hoje não é o mais importante. O mais importante é o legado que eu quero deixar para o mundo. Sim. E é isso que a gente também quer levar esse conhecimento para os nossos jovens que passarem por lá, sabe? Então é esse legado que a gente quer deixar aí para a nossa região, que foi tão importante para o nosso desenvolvimento. A gente podia estar fazendo isso em qualquer outro lugar do mundo. Podia estar fazendo isso lá na favela da Rocinha. Podia estar fazendo isso lá na África. Mas a gente escolheu fazer aqui.
e talvez num dos lugares mais difíceis, mas Deus colocou esse propósito na nossa vida e ele, como colocou, ele vai ter a palavra dele para que a gente cumpra, sabe? Então a gente tem esse conhecimento. Nem tudo é no nosso tempo, talvez demore 50 anos, não sei, eu estou preparado, ainda tenho 27, espero alcançar a média aí dos 85, então a gente ainda tem tempo para fazer isso, mas a gente vai fazer com que isso exista, é o nosso propósito, e vamos empenhar forças aí para isso. E quem quiser nos ajudar, estamos à disposição aí. Nossa, muito legal, Rafa. Muito legal o nosso bate-papo. Espero que quem esteja nos assistindo vai ter muito para comentar, para dar dicas, para dar feedback, para curtir, para compartilhar esse conteúdo que está maravilhoso. Rafa, eu sempre peço para o nosso convidado olhar para essa câmera aí Hum, e peço uma mensagem. O que que tu quer deixar para os nossos espectadores que vão nos assistir ou estão nos assistindo agora? sim. Bom, a minha mensagem que eu deixaria hoje é justamente o que foi da nossa conversa, que foi a minha vida. Então, a sua situação atual, ela não diz o teu futuro em nenhum momento. Procure mudar isso com as pessoas que você está. Então, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E empreender requer coragem, mas vale muito, muito a pena. Então, tenha resiliência. Não vai ser fácil, ok? Fuja dessas vendas de sonhos que acontecem por aí. Acredite no trabalho. É ele que traz essa recompensa. Busque conhecimento e crie as oportunidades dentro da sua vida. Elas não caem do céu e elas não nascem em árvores, certo? Você precisa criá-las. Como é que você cria a oportunidade? Indo atrás daquilo que você quer. E isso vai trazer elas para você se você trabalhar em prol disso. Então, o mundo ele é justo e ele é muito mais matemático do que as pessoas imaginam. Então é essa a mensagem que eu trago. Não desista, acredite no seu sonho e você também vai conseguir chegar a ter resultados ainda maiores do que nós já tivemos ou que eu já tive também. Maravilhoso, palmas para Rafa. Gente, então temos no finalzinho do nosso programa. Eu peço que vocês assistam o nosso programa, que vocês incentivem mais pessoas a assistirem o Give Back, que vocês se inscrevam no canal, tá? Compartilhem os nossos conteúdos, opinem. Eu estou de portas abertas aqui, então dê sugestões, vão lá e comentem. E aí, só flui, né? Gente, foi um prazer estar com vocês, tá? Tenham todos um bom dia.